Júnior, obrigada por você estar aqui. Obrigada a cada um de vocês de ter tá assistindo a gente nesse momento. Eu creio que tem gente de tudo quanto é lugar aí do Brasil. Eu sei do Sul, daqui dos Estados Unidos. Eu queria agradecer primeiramente o convite, te dizer que é uma honra você estar aqui trazendo conhecimento para agregar aqui, principalmente que a gente sabe quantos relacionamentos hoje são destruídos. A gente sabe que acaba, né, com a unidade da família inteira. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você enquanto eu vou ajustando aqui, que parece que eu tô fora do enquadramento. Eu também estou totalmente grato, sou muito satisfeito com a possibilidade de estar aqui, principalmente quando se trata da questão de família, todas as possibilidades que a gente tem de estar falando a respeito desse assunto. Eu acho que é muito válido em todos os meios e, conforme a Daniela já falou aí, para quem não me conhece, eu sou o Júnior Brito, eu sou psicanalista, sou pastor, eu sou escritor desse livro aqui, ó, Minha Vida com Esther Nunca Foi Sobre Nós, onde eu discorro a respeito dos 12 princípios do casamento segundo a Bíblia. E a minha função principal eu tenho trabalhado já há alguns anos desenvolvendo casamentos e resolvendo problemas do monte de famílias aí que estão tendo problemas com relacionamentos como terapeuta de casais. E hoje a gente se propõe a estar aqui falando um pouco a respeito de crises no casamento. Eu já mandei uma galera aí, tem um pessoal que me acompanha dos cursos, né, dos cursos que eu ministro e tal, então tem um pessoal que está participando aqui também, eu já quero agradecer o pessoal que tem sido receptivo aí, está aproveitando a oportunidade. O pessoal estava querendo uma oportunidade de poder fazer perguntas ao vivo, aí, então segura aí o negócio, hein? Isso aí vai dar pano para manga, hein? Eita, é bem polêmico, né? Por isso que eu até coloquei ontem. Eu já ia até dar algumas chaves para a gente iniciar, né? Mas foi tão corrido que eu acabei não conseguindo parar. E eu já até coloquei, né? É polêmico, né? Vai dar problema. É um pesadelo para alguns. Tem muita gente que não quer falar, né? E é engraçado, Verdade. porque quando as pessoas começam, né? Chegam até mim e falam assim, Dani, é, meu relacionamento tá com muito problema, eu não aguento meu marido. E aí eu faço sempre a pergunta, né? Essa pergunta para a pessoa: você se casaria com você mesma? E aí a pessoa assim, não, mas você não tá entendendo. Peraí, mas a pergunta é pra você. Ela, não, mas o meu marido é tão difícil, Tani. Aí eu falo assim, então, pessoas difíceis não vão escolher uma pessoa fácil, concorda? Aí a pessoa, tá bom, eu não me casaria. É engraçado que é sempre não no final. Então as pessoas criam, né, Verdade. uma expectativa do outro, de que algo tem que mudar, aquela ideia do príncipe encantado, né? Eu trabalhava com muitos jovens e as meninas, ai, porque eu almejo um homem assim. Claro, você tem que desejar, colocar isso no papel. O que que você busca em um homem? Mas eu vejo meio que um pouco de fantasia. Eu falo, olha, o seu cavalo branco do seu príncipe não tá lá fora te esperando. E nem o príncipe. Mas você tem que ser tratada, né? Como com respeito, né? Com a humildade de uma princesa, de uma rainha. É isso que a gente busca, né? Assim, perfeito, gente. Não tem casamento perfeito. Não existe. Se existir, vocês me chamam, porque tem alguma coisa errada. Então, sempre vai ter alguma coisa. E eu queria que você me falasse um pouquinho, Brito, o que você prefere que eu te chamo? Júnior, Brito, pastor? Fique à vontade. Não precisa me chamar de pastor, não, porque às vezes o pessoal fica meio assustado. E, Brito, o que você acha? A primeira coisa, assim, que quando chega um casal para você, o que você identifica nos seus atendimentos que é o maior problema? Então, essa questão que você colocou, ela é básica, né? Isso é do ser humano. Eu costumo falar assim que o fato de a gente ter os nossos olhos ser virados para fora inibe a gente ver os nossos próprios defeitos, né? Então, a culpa sempre é do outro. O problema sempre foi o outro e a gente não consegue se colocar na história. Tem até uma atividade que a gente faz quando a gente está trabalhando com dos cônjuges, principalmente, e a gente põe para ele fazer.
coloca aí 10 adjetivos do seu cônjuge, fala 10 defeitos do seu cônjuge. Aí a pessoa começa a escrever lá, ela fala assim, nossa, vai faltar folha, né? E vai embora. Aí fala assim, agora escreve 5 defeitos seu. Aí a pessoa chega no terceiro e fala, nossa, como que é difícil, né, falar da gente, eu já não estou mais lembrando de nada, não estou conseguindo. Então, tipo assim, é uma coisa do ser humano. Isso é próprio do ser humano, dele sempre olhar para o de fora e não olhar para si mesmo. É por isso que, hoje em dia, a gente que trabalha essa questão do desenvolvimento pessoal, a gente entende bem que quando a pessoa ela chega a ter esse autoconhecimento, é libertador. Porque ela percebe que ela é uma pessoa tão falha como todas as outras pessoas e que muitas das vezes aquilo que ela acha que é uma falha, é um defeito, não é um defeito, é simplesmente o jeito que a pessoa é. Né? Então, vem muito de aceitação, vem muito de aprender a lidar com aquilo que você tem de defeitos, mas que também traz recursos consigo. Né? Então, a primeira coisa que eu sempre trabalho quando a pessoa ela chega trazendo seus problemas de relacionamento, é esse autoconhecimento e essa conscientização de que nós, seres humanos, a gente trabalha por gatilhos. Né? Da maneira como eu falo com você, você me responde. Automaticamente, a gente meio que remete a um instinto meio que animalesco, né? Porque a gente fala que nós somos racionais, que nós somos inteligentes, que nós somos acima da média e tal, só que a grande verdade é que a maioria das pessoas agem como animais. Né? As pessoas elas não têm essa percepção de entender que ela consegue dominar, não se deixar ser levado pelas suas emoções, conseguir ser inteligente, conseguir entender, colocar ali no momento o que está acontecendo, por que aquela pessoa está falando daquele jeito, do que se trata, o que ela está falando, será que eu estou entendendo o que ela está tentando falar para mim, ou será que eu estou tentando entender através do meu prisma, da minha visão, que é totalmente diferente do da outra pessoa, né? Então, tipo assim, o ser humano em si é uma complexidade em pessoa, né? Então, tudo isso tem que ser trazido para a consciência da pessoa. Não é simplesmente a respeito da pessoa, do seu cônjuge. É a respeito de você, é a respeito da criação que você teve, é a respeito do modelo de casamento que você viu dos seus pais, ou se às vezes você nem teve modelo de casamento dos seus pais. Então, tudo isso você vai trazer no pacote quando você se casa com a pessoa. E às vezes, eu não sei se você já pegou isso, mas uma coisa que é muito comum a gente pegar, principalmente em sessões de psicanálise, é a pessoa ela reproduzindo problemas que ela teve com o pai, e às vezes ela casa com um cara que é igualzinho o pai dela, ou então a mãe e o filho ele casa com uma mulher que é igualzinha à mãe. E essas coisas que são muito comuns de acontecer, isso é muito comum mesmo. A maioria das vezes eu sempre começo fazendo perguntas a respeito de pai e mãe, já para mim conseguir já ir desvencilhando essas questões, eu já mato na hora, falar, você está casando com seu pai, né? Você está tentando resolver um problema que você não resolveu lá com seu pai, com seu marido, em outras palavras, né? Só que de uma forma assim, a facilitar, eu tento ao máximo não levar muito para o sistema psicológico, para a questão de inconsciente, para que a pessoa ela consiga participar da terapia entendendo o que está acontecendo, né? A Ju falou aqui, né? Ela colocou, acredito que hoje para me casar novamente, só depois de os dois fazerem terapias. Exatamente, né? A maneira preventiva, né? Já vai entendendo o que essa pessoa ela pode. Porque no começo, gente, a gente quer agradar, a gente tá na conquista, né? Então nós fazemos até coisas que nós não somos. A gente quer demonstrar, né? Precisa. É que nem uma oportunidade de trabalho. Quanto mais benefícios você demonstra, mais candidatos você recebe. Então é normal as pessoas, muitas vezes, fazerem o que elas não serem quem elas não são. Esse é o problema. E aí até ela colocou assim, acredito que essas mentes que quando se entendem há uma transformação. Exatamente. E é muito interessante isso que o Brito falou sobre os pais, né? Você projetar no seu esposo os seus pais. Porque às vezes eu acredito que muitas pessoas acham, porque meu pai bebia, batia na minha mãe, eu nunca vou aceitar que um homem encoste a mão em mim. É isso que eu escuto bastante. Só que você não entendeu isso 100%. Seria muito bom, né? Porque senão a gente não teria pessoas, né, trazendo isso novamente para o ciclo familiar. E as pessoas se esquecem que
a perspectiva dela era de ter o pai ausente, o pai que era brigão, o pai que não dava amor. Em vez de você buscar uma pessoa que dá amor, que não bebe e que, né, é muito amável, você vai tentar buscar essa expectativa de seu pai mudar, né, de ter mudado e você não ter conseguido. Porque eu falo assim, as pessoas falam, Tani, eu preciso fazer algo para mudar meu marido. Você tem que me dar. Eu falo, gente, não tem receita de bolo, ninguém muda ninguém. A única pessoa que eu conheço que muda é Deus, que mudou Saulo para Paulo, Simão para Pedro. São os únicos casos que eu vejo. E eu falo assim, ó, a transformação tem que começar em você, porque aí você vai retribuir o seu melhor. E com isso, essa pessoa ela vai receber algo diferente. Ela vai receber o seu melhor também. E com isso, ela pode se entrar num processo de transformação. Pode. O que você acha disso, Brito? Você acha que é bem nisso que você vai? Você vai um pouco diferente? Qual é a sua opinião? Não, a ideia é exatamente essa. A primeira coisa que, a respeito da maneira como você está falando, é a pessoa ela ter a autorresponsabilidade, dela entender que o casamento é assim. Só tem dois tipos de casamento. Tem o casamento onde os dois ganham e tem o casamento onde os dois perdem. Não existe uma outra possibilidade de casamento. Então, através da maneira como eu ajo com a pessoa, eu vou despertar gatilhos nessa pessoa que vão fazer bem ou vão fazer mal para o nosso relacionamento, né? Então, cabe a mim ser inteligente na maneira como eu vou me portar. E eu falo muito isso principalmente com relação a mulheres. Por quê? Porque a maioria da procura é por mulheres. A maioria das pessoas que buscam solucionar o casamento são as mulheres. E o homem, quando ele busca, eu já falo para os homens, né? É muito difícil o homem buscar solução. E eu acho que o homem ele meio que se sente meio que humilhado de chegar para uma outra pessoa e falar, não estou dando conta de resolver a minha família, sabe? Tipo assim. E, então, tipo assim, 90% dos atendimentos são para mulheres. E a mulher, ela vem de uma linha de que parece que a mulher é menos, sabe? Que o homem é quem bate o pé e ela tem que aceitar de que não dá conta porque o cara trai, porque o cara não é do jeito que ela gostaria que fosse. E uma das coisas que eu sempre discuto nos meios onde a gente fala a respeito de relacionamento é a questão do poder que a mulher tem. Porque o homem ele é a autoridade da casa, né? Isso é bíblico, isso é inegável. O homem ele é a autoridade da casa. Só que a mulher é quem tem o poder. A mulher é quem direciona a cabeça do homem para onde ela quer. Se você quiser fazer o homem ser o homem mais feliz do mundo, a esposa sabe fazer ele ser o homem mais feliz do mundo. Só que se ela quiser fazer a vida dele ser um inferno, ela também sabe fazer. A Bíblia fala que a mulher, a mulher, quando ela é prudente, ela consegue desenvolver toda a sua casa, toda a sua família, ser empreendedora, né? Lá em Provérbios 30 fala. Só que, por um outro lado, a mulher, quando ela não é sábia, ela com as próprias mãos, ela destrói o próprio lar dela. Então, a gente tem o próprio exemplo da primeira história da Bíblia, né? De Adão e Eva, que a Eva, ela fez o que ela queria com Adão. Só que quem era a autoridade do negócio era o Adão. Tanto é que quando Deus chegou no jardim procurando, mesmo na sua presciência, sabendo que foi Eva quem tinha comido primeiro, ele chegou procurando por Adão. Ele podia ter chegado falando, Eva, por que você comeu o fruto? Né? Mas ele chegou procurando por Adão porque Adão era a autoridade da casa. E ele não devia ter se submetido sabendo que a sua esposa estava fazendo alguma coisa errada. Então a mulher ela tem esse poder. Agora é assim, dois modelos de atendimento diferentes. Quando se trata de mulher, a gente acaba trabalhando bastante essa questão do amor próprio, a questão da autoimagem, a questão da autorresponsabilidade, porque normalmente a mulher ela já chega destruída. E quando a pessoa ela está emocionalmente fragilizada, ela não tem condição de reatar um relacionamento. Eu pegar uma pessoa que está sofrendo, que está ali desesperada, chorando todos os dias, né, num estado meio que depressivo, e falar para ela, vamos restaurar o seu casamento, é praticamente tipo assim, eu falar, deixa eu terminar de te matar, porque é muito desgastante, entendeu? Então é por isso que tem que ter todo um preparo com antecedência para que essa pessoa ela aprenda a gostar de si mesma, ela aprenda a entender que ela não é dependente da outra pessoa, que ela é uma pessoa no individual, ela é uma mulher, ela é mãe, ela é esposa, mas ela é uma pessoa específica. Fora o marido, ela é uma pessoa. Né? Ela tem a sua importância, ela tem a sua autoridade também.
E depois que trabalha toda essa questão, aí a gente vai mostrar para essa mulher como que ela vai conseguir atingir os pontos onde estão errados, né, onde que ela está errando e qual que é a necessidade. Porque toda reclamação ela traz consigo uma necessidade que não está sendo atendida. E as pessoas elas agem da maneira como elas agem porque nem elas não sabem dessa necessidade que elas têm, né? Então a mulher ela fala para o marido assim, ah, você não me ama. Só que na verdade não é que o marido não ama. Às vezes até da forma dele ele ama, né? Só que ela não sabe falar o que ela está querendo. Às vezes ela está se sentindo feia, às vezes ela engordou uns quilos e não tá, a autoimagem dela está fragilizada e tal. E diante do marido, que o homem, a mutação genética do homem ela é muito mais lenta, né? A mulher engravida, depois volta ao peso normal, depois engravida de novo e volta ao peso normal, e trabalha e cuida da casa. Então, tipo assim, a mutação genética da mulher é muito mais intensa do que a do homem. E ela olha para o marido e fala, nossa, tá com o mesmo corpo de 18 anos, né? Então tem essa comparação que a mulher fica falando assim, você tá bem e eu tô ruim, né? E então, tipo assim, tudo isso leva a pessoa a ficar falando assim, ah, você não me ama mais, você não me trata mais igual você me tratava antes. Só que, na verdade, é uma dependência da pessoa. No vez dela falar assim, ó, eu tô me sentindo carente. Eu tô precisando da gente tirar um dia para ficar só nós dois. Sabe, tipo assim, ao invés dela concretizar algo que ela gostaria, ela joga a culpa no outro, dando a responsabilidade do outro fazer ela feliz, em outras palavras. E isso é muito infantil. Você colocar nas mãos do outro a sua felicidade é um negócio muito infantil. Porque a pessoa ela não tem a responsabilidade quanto à maneira como você interpreta a vida. Né? O Jung ele fala um negócio que ele é interessante, que ele fala assim que não importa como as coisas são, importa como a gente as enxerga. Então, a partir da maneira como eu interpreto a minha vida, é a maneira como eu vou agir. Então, eu não posso entregar na mão do meu marido, que nem sabe o que está na minha cabeça, me conduzir à felicidade ou não. Né? Eu que tenho que conduzir ele, como é que eu me sinto feliz. Agora, na questão do masculino, já é uma questão de assumir a postura mesmo. Eu sempre falo que a maioria dos problemas do homem, quando se trata do homem tentando resolver o seu casamento, é um problema meio que posicional. Por que é posicional? Porque na maioria das vezes que o homem está correndo atrás da solução do relacionamento, ele está fora do seu lugar. Entende? Então, tipo assim, voltando lá para o Gênesis de novo, lá no Gênesis, no capítulo 2, Deus ele estabelece uma predisposição e posições que o homem e que a mulher ele vai se submeter. Não porque um é sexo frágil e porque o outro é mais importante, mas simplesmente pelas predisposições corporais e mentais que a gente tem. Né? Por exemplo, o homem automaticamente ele é mais alto do que a mulher. O homem automaticamente, sem que ele vá para a academia, a musculatura dele é mais rígida do que a da mulher. A mulher ela é mais sensível, a mulher ela é mais introspectiva, ela tem uma facilidade mais de olhar para dentro de si, ela se preocupa mais com as coisas internas. O homem só olha para as coisas externas. O homem ele se preocupa em alcançar lá fora, em trazer para dentro. A mulher ela se preocupa em organizar aqui dentro. O homem ele se olha no espelho com a barriguinha de chope dele e ele fala assim, nossa, esse cara é o máximo. A mulher tá linda com o cabelo que acabou de sair do salão e ela fala, nossa, estou me sentindo horrível. Né? Então você percebe que as predisposições do masculino e do feminino são totalmente diferentes. Elas são totalmente diferentes. Então daí a necessidade de cada um saber assumir a sua posição, o seu posto dentro da família. E aí é que entra a questão da família matriz que foi estabelecida no casamento lá do Gênesis 2. Né? Então esse homem ele tem essa responsabilidade como cuidador, como guardador, como mantenedor, né? Como a autoridade da casa. E a mulher, ela tem essa predisposição do quê? De cuidar, de zelar pelos filhos, de preparar aquilo que o marido traz, né? E o que acontece? O que mais a gente vê nos dias de hoje, se eu estiver falando demais, você pode me dar uma cortada aí, tá? Ou se surgirem perguntas aí, pode falar que eu paro no meio. Que às vezes eu trago muito conteúdo e não dá nem tempo do pessoal digerir. Então, voltando. A família que ela é estabelecida lá no Gênesis, ela é uma família que tem posições. E a hierarquia da família que é desenhada por Deus, ao contrário da hierarquia que nós costumamos estabelecer no sistema capitalista, é uma hierarquia que é na vertical. Ou melhor, uma hierarquia que é na horizontal.
E no sistema capitalista é uma hierarquia na vertical, ou seja, o menor serve o maior, né? Igual a gente aprende nas fábricas, nas empresas onde a gente trabalha. E agora, na hierarquia da casa, o maior serve o menor. E eu até acho super interessante aquele filme do Poderoso Chefinho, eu não sei como é que é o nome em inglês aí, mas eu acho bem legal a ideia que eles tiveram daquele filme, porque é exatamente isso que é a mentalidade da hierarquia dentro de uma casa. Quando a criança chega dentro da casa, o bebê, ele vem, né? Eu tô com a minha esposa, ela acabou de ter filho há menos de 20 dias, então a família vira de ponta cabeça, né? Todo mundo se volta para aquela criança e vem vô e vem todo mundo para servir aquela criança que não tem nada para oferecer, porque ela é o menor da casa, né? Aí todo mundo que são os maiores, eles basicamente se rendem para atender às necessidades daquele que é o menor da casa. Então é totalmente o oposto do sistema hierárquico que a gente conhece no capitalismo. E da onde que vem essa ideia? Essa ideia vem do Evangelho, porque se você for lá em Efésios 5:20, você vai perceber que Paulo ele fala que o casamento ele é a exemplificação do Evangelho. Então as leis que regem o casamento são as mesmas leis que são as leis do reino. Então no reino tudo é de ponta cabeça. No reino o maior serve o menor. No reino os últimos serão os primeiros. No reino aquele que hoje ele passa por humilhações, amanhã ele vai rir até se acabar. Então, tipo assim, no reino tudo é o contrário. E no casamento é a mesma coisa. O marido, que ele é o mais forte, que ele é a autoridade, ele serve a todos da casa. Então, se a gente fosse colocar em posições assim de uma forma que fique ilustrada para a gente conseguir enxergar, a gente teria ali, no primeiro posto ali, na situação mais baixa, o filho, ou os filhos, né? Depois vem a mãe e depois vem o marido. E automaticamente, quando essa família, as pessoas saem da sua posição, essa família ela começa a ruir. Eu já atendi famílias onde os filhos entraram no lugar dos pais, e aí a mãe, tudo que ela vai fazer, ela ao invés dela pedir a ideia do marido, né? O que você acha disso? Ela vai e pede para os filhos. O marido é o banana da casa. Ela chega nos filhos, eu estou querendo fazer isso, o que vocês acham disso? E o banana fica lá, só paga as contas, entendeu? Então é uma família que ela está em contrapartida com a família que foi desenhada por Deus. É uma família que ela nunca vai viver o 100% dela, nunca vai viver em plenitude, porque tem pessoas que estão fora do seu lugar. Tem famílias que a mãe entra no lugar do pai, né? Então a mãe se torna a autoridade da casa, é uma família matriarcal. Isso é uma verdade muito forte para nós aqui do Brasil, né? A gente convive com uma cultura onde nós temos uma matriarca, né? A santa, que é a matriarca do Brasil, né? Nós não temos um patriarca. E isso é uma coisa assim que acaba trazendo as coisas, colocando as coisas fora do lugar. Fica tudo fora do eixo. E eu acho... Desculpa. Pode falar. Interrompendo. E eu acho que é tão engraçado que impõe essa figura, porque não fala Vossa Senhora, fala Nossa Senhora, ou seja, todo mundo está incluso, né? Então já é Exatamente. Um imperativo, né? Assim, de uma forma que você não tem escolha, você já faz parte. Eu até acho estranho, né? Porque todo mundo fala assim, nossa, né? E aí fala o nome, né, dela e tal. Faz parte, né, já da linguagem, já se tornou uma linguagem pública. As pessoas às vezes nem seguem a religião, mas mesmo assim usam a expressão, né? Então, tipo assim, isso é uma coisa muito forte, principalmente nos dias que a gente está vivendo hoje. Você percebe, assim, um esvaziamento do masculino muito grande. E, inclusive, eu falo muito a respeito disso, porque na questão da teologia a gente já debateu muito a respeito disso. Da questão do empoderamento feminino, que é uma coisa que a gente vê muito hoje nas igrejas e é uma consequência do que a gente está vendo no mundo. E a gente muitas vezes aplaude, acha bonito. A gente fala assim, as mulheres elas estão tomando o seu lugar na sociedade, as mulheres elas estão indo ser as diretoras das multinacionais, elas estão se encarregando das nações, e isso é uma expressão de um esvaziamento do masculino. Os homens hoje, eles não querem a autoridade de ser homem. O homem, ele não cresce com a mentalidade de eu vou ser pai e ter a minha própria família. Ele cresce com aquela síndrome do Peter Pan, sabe? Tipo assim, eu vou morar até os 40 anos com a minha mãe,
e eu vou cuidar da minha mãe quando ela estiver velhinha, eu vou ter minha casa, meu carro, mas aqui com meu pai e com a minha mãe tá bom, né? Tipo assim. Então, isso geracionalmente falando, é ridículo aos olhos de Deus, né? Porque nós fomos criados para que nós demos fruto. E uma árvore que ela não dá fruto, ela tem que ser lançada no fogo, porque senão ela só dá trabalho. É bem isso mesmo, e eu vejo muito, né? O homem achando que a figura da mulher vai vir para complementar uma renda, sendo que ele nem sequer Isso. pensa, por que que eu não faço eu seja o provedor total, e se ela quiser trabalhar, isso vai ser um complemento, vai tudo lá para o nosso para o nosso investimento, algo assim. O Isso. homem fica contando, é totalmente diferente. Mas eu acho também que em alguns países, como nos Estados Unidos, essa figura paterna omissa do pai ficou, foi muito, como é que se fala? Perdeu-se muito por causa das guerras, né? Porque muitos homens morreram e essas mães tiveram que dar conta, né? De ser mãe, pai. Você percebe assim, porque o comparativo que eu utilizo muito sobre o que é ter uma figura de um pai presente e de uma mãe, né, desse núcleo familiar completo, é quando a gente vê a história de Adão. O primeiro Adão, ele falhou, ele não tinha mãe nem pai. Quer dizer, ele tinha um pai, né, um pai celeste, mas ele não tinha um núcleo familiar completo, né? Ainda o Espírito Santo que faz esse papel de maternagem ainda não estava disponível para nós. E eu vejo lá o segundo Adão, que foi Jesus, né? Teve um pai e uma mãe, e esse não falhou. Então, isso que você está falando é muito certo, porque eu acredito, não tenho certeza, que o pai de Jesus, ele fazia o pai dele, o papel de pai realmente. E a mãe Aham. faz, tanto que ela foi escolhida, né, especialmente. Você vê muitos casais que estão praticamente assim, destruídos, casamentos e tudo mais, porque vieram de uma linhagem já também já destruída. Isso é bem comum nos seus atendimentos? Demais. E, inclusive, é um comparativo que eu faço com outros profissionais da área da saúde, né? Tem um amigo meu que ele é conselheiro do Conselho Tutelar aqui da cidade, e às vezes ele assiste as minhas palestras, né? E ele fica falando, cara, é muito isso aí que você está falando, porque às vezes eu faço algumas palestras psicanalíticas, né? Explicando da onde que vem os traumas da pessoa e tal, e eu vou explicando as fases da, da criança, né? As fases primordiais que vão determinar como que você vai ser na sua vida adulta e das repetições que acabam acontecendo, porque até algum tempo atrás ainda a última palestra que eu dei, aí esse rapaz ele me procurou e ele falou para mim, falou, cara, é inacreditável porque a maneira como tudo isso que você fala na teoria, como eu vejo isso acontecer na prática. Ele fala assim, as famílias que eu atendo, tipo assim, às vezes se é um problema escolar, por exemplo, né, que eu tenho que ir na casa da pessoa para chamar a atenção do pai e da mãe, eu chego lá não tem pai e mãe. Às vezes é criado com a avó, às vezes é criado no abrigo, às vezes é criado com um tio, não tem um núcleo familiar. E mesmo o pouquinho de família que essa pessoa tem, às vezes não dá para ser chamado uma família. Então você chega lá e, tipo assim, você fica até sem jeito de como chamar a atenção de uma pessoa que está fazendo um favor, que às vezes não é nem o pai da criança que está cuidando, é o vizinho que está cuidando, né? Então, e tem muito dessas coisas. A questão de vícios e de problemas que as pessoas elas acabam vivendo e que vai passando de geração em geração, que é o que a gente começou falando a respeito dos problemas que a gente tem com os nossos pais, depois a gente tem com o marido, e aí os nossos filhos vão continuar com esses mesmos problemas. Eu entendo isso de uma forma assim bíblica, lá na história de Jacó, né? Jacó e Esaú, você percebe que quando ele nasce, ele já nasce com essa cicatriz, né? A mãe dele fala assim, o nome dele vai ser Jacó porque ele é um enganador, né? Ele nasce já grudado no pé do irmão dele. E o Jacó ele teve que conviver com essa verdade que já foi pré-estabelecida sobre a vida dele. E ele conviveu com isso e aceitando isso. O que eu acho interessante na história de Jacó é que ela começa com uma pergunta e termina com uma pergunta. Quando está no ápice ali da história, enquanto ele ainda está dentro da sua casa, o pai dele pergunta para ele, quem que é você? E ele fala assim, eu sou Esaú, sendo que ele era Jacó, né? Mas ele estava disfarçado do irmão dele para que ele conseguisse a primogenitura do pai. Então ele mente pela primeira vez porque por causa do nome que ele carregava, né? Do enganador que ele carregava.
Só que ele estava fazendo jus ao nome dele, ele estava enganando naquele momento. E depois a história acontece toda, e quando ele vai aparecer de novo agora ele está de frente com o anjo lutando, e o anjo pergunta, como que é o seu nome? E agora, depois de todo o tratamento que ele teve, ele reconhece, ele tem essa autorresponsabilidade, e ele fala, eu sou o Jacó. Ou seja, é o que eu sou o enganador mesmo, né? Em outras palavras. E quando ele tem esse reconhecimento, que a gente começou falando também, a respeito desse autoconhecimento que a gente tem, que é libertador, o anjo fala para ele, você não é mais Jacó, você agora é Israel, porque como um príncipe você lutou com Deus. E o interessante é que a história não acaba aqui. Quando a esposa de Jacó ela vai ter o seu filho, o seu último filho, né, que é Benjamim, ela morre na hora do parto, né? E ela tem tantas dores na hora do seu parto que ela fala assim, o nome desse filho vai ser dor, né? O nome desse filho vai ser aflição, porque em dores eu o tive. Só que aquele pai que já tinha vivido isso na pele, ele fala assim, não, o nome dele vai ser Benoni, vai ser filho do meu braço direito. Ou seja, é como se ele estivesse falando assim, todo esse problema acabou em mim. A partir daqui, a partir dos meus filhos, eu não vou passar adiante o problema que eu vivi a minha vida inteira. Então, isso é uma das coisas que falta muito no nosso conhecimento dos dias de hoje. Você saber que muitas das vezes você está arrastando problemas que vêm lá dos seus avós, de gente que às vezes você nem conheceu, mas que já tinha os mesmos problemas que você está vivendo hoje. E essa é uma verdade que, na prática, esse amigo meu falando, e ele falou, cara, é inacreditável que eu estava atendendo uma senhora e ela teve problemas já, a vida inteira ela foi visitada, né, pelo pessoal do conselho da cidade, por causa de problemas que ela teve, de filhos e drogadição e tal. E a filha dela agora está tendo problemas também com o conselho, e o conselho sempre vai atrás da filha dela e tal, por causa dos problemas que ela causa. E o mais incrível não é isso. O mais incrível é que a gente estava vendo as fichas lá, das famílias, né? E a mãe, ou seja, a avó dessa menina que ele está atendendo agora, também já estava dando problema. Então é uma coisa que vai passando de geração para geração. Entende? Enquanto não chega alguém e fala assim, não, isso aqui eu já resolvi, eu não vou passar adiante, né? Então você percebe, o Daniele, que é uma das coisas assim, que às vezes a gente tem essa questão muito muito simples dentro de nós. Por exemplo, eu no meu trabalho eu fui afligido, o meu chefe, sabe, me colocou super para baixo e eu não tenho como bater boca com o meu chefe porque ele é meu chefe. Então eu fico segurando aquilo e quando eu chego em casa, a primeira pessoa que eu vejo é minha esposa. E eu jogo aquele demônio em cima dela, porque eu tenho que soltar. Você está entendendo aonde que entra a questão de você saber ter a inteligência de ter o discernimento do que os seus atos podem provocar? A esposa que não tinha nada a ver com a história, ali já começa numa discussão por causa de um problema que ela não tem nada a ver e por causa da maneira como o marido não soube se utilizar da situação que ele está vivendo, né? Então, da mesma forma que nós passamos no dia a dia, a gente passa de geração em geração problemas que a gente não conseguiu resolver. O meu pai me tratou mal, eu trato meu filho mal, o meu filho vai tratar o filho dele mal, e enquanto não aparecer alguém que fala esse negócio acaba aqui, o negócio vai passar de geração em geração e cada vez a nossa sociedade vai ficando mais fraca. Exatamente, eu vejo muita gente com dificuldade de confrontar, sabe? E aí fica guardando. Por que você não confronta o seu chefe? Não estou falando para você afrontar. Afrontar é totalmente diferente, mas confrontar com a sua ideia, com a sua opinião. Olha, eu acho que eu fiquei pensando bem, eu acho que essa seria uma ideia diferente, uma sugestão diferente. E aí você chega em casa, que nem o Brito falou, descarrega na sua esposa, descarrega na pessoa errada que não tem nada a ver com a situação. Ou seja, as pessoas não sabem lidar mais com as suas emoções. Eu acho que culpa, né? Eu vi isso em um lugar, eu acho muito interessante. Culpa é um sentimento muito infantil, porque é a criança que não sabe lidar com os sentimentos dela, é a criança que a gente, né, tem que conter, explicar, esperneia em qualquer lugar, né? Ela não sabe controlar, porque ela veio como um papel em branco, onde as primeiras impressões foram feitas pelos pais. Então, você vai ensinar tudo aquilo para essa criança. E é engraçado que a Bíblia cita muito sobre arrependimento e não culpa. Culpa é aquela coisa de ficar remoendo na sua cabeça, né?
roubando seu tempo, sua alegria, seu desfrute. Mas o arrependimento é aquela metanoia, aquela mudança de rota, aonde você, ok, entendi o prejuízo que tudo isso acarretou, entendi que isso não foi legal, e agora sim, eu nunca mais vou fazer isso. Ou vou me policiar para que isso nunca mais ocorra. Né? O Brito também falou muito sobre a esposa, né? São dois extremos, eu acho que quando vem a pessoa para o consultório com essa falta de perda de papéis, ou é a esposa que é muito humilhada pelo marido, né? Onde ele acha que ele é o cabeça total da casa, e ele vem humilhando essa esposa, a esposa já chega aqui toda destroçada, não sabe quem ela é, porque ela já não sabia antes, né, de entrar nesse tipo de relação. Porque ela se submete, né? Uhum. É sempre uma... A dinâmica, ela é sempre construída pelos dois. Então, é normal que a pessoa, que nem você falou, as pessoas elas chegam falando, ah, meu marido é isso, ah, minha esposa é aquilo. A dinâmica é sempre construída pelos dois. E a dinâmica de relacionamento, ela não tem um culpado e um inocente. Tudo que você conquista num casamento é bônus e é ônus dos dois. Se o seu marido ele está sendo uma pessoa bem desenvolvida no trabalho que ele está desenvolvendo, fazendo e dando certo, cara, o bônus é dos dois. Porque se a esposa estivesse infernizando a vida dele, ele não dava conta de fazer isso. Você está entendendo? Então, a questão da dinâmica que a gente fala é a pessoa entender que você não está no tribunal. Não é uma dinâmica do bandido e do mocinho. A pergunta não é quem que é o mocinho da história. Não existe isso no casamento. Nós, como seres humanos, a gente tem que abandonar essa mentalidade binária de falar assim, ah, eu sou bom e o outro é mal. Não existe isso, gente. Eu amo e ele não ama. Tem hora que a gente ama, mas tem hora que a gente quer matar. Isso é super normal. Tem hora que eu tô bem, mas tem hora que eu tô bravo. Depende da maneira, do ângulo que você vê. Às vezes você me vê aqui, você está me assistindo agora e fala assim, nossa, que homem, esse homem é de Deus, esse homem é incrível, esse homem é maravilhoso. Aí, de repente, você passa na frente da minha casa e me vê gritando com a minha filha. Aí você fala, nossa, esse cara é um monstro, né? Então, depende da perspectiva que você vê. Todos nós temos esses dois lados. A questão é a gente saber dosar as coisas, porque ninguém é perfeito. O único que é perfeito é o casamento. Porque o casamento, o problema da gente não saber viver casamento nos dias de hoje é porque ele não se aplica à nossa realidade. Ele não é uma instituição feita por homens. O casamento ele é uma instituição divina. Então, para que ele funcione, é necessário que você use as ferramentas que Deus ele nos dá. E aí, tipo assim, voltando ainda para a questão do casamento, que é uma das coisas que eu bato bastante na questão do livro, o casamento, conforme lá em Efésios 5, ele é uma ferramenta de Deus para nos forjar. Né? A pessoa que ela entra no casamento pronto para dar certo, ela não é aquela pessoa que fala assim, ah, se não der certo eu separo. Essa mentalidade, se você tem essa mentalidade, nem começa. Porque o relacionamento, o casamento, ele é uma mão de ida. Ele não tem mão de volta. Não existe essa questão. Então, tipo assim, quando eu entro no relacionamento de casado, eu estou me predispondo para que Deus ele venha trabalhar na minha vida. A princípio, através do serviço. Porque eu caso para servir o outro. Né? Eu, como marido, para que eu trabalho? Para que eu já estava numa empresa, por que eu mudei de empresa? Ou por que eu estou investindo para minha empresa crescer mais? Tudo que eu faço como marido é em torno da minha família. Tudo que eu faço, se você for parar para pensar, é por causa da família. Entende? Essa é a nossa motivação principal. Pensa lá na época onde as pessoas ainda viviam no sistema agrícola. O que a pessoa fazia? Ela criava, ela caçava, ou ela pescava, ou ela fazia o que fosse, era por causa da família. E à medida que nós fomos alcançando comodidade, nós fomos agindo de forma diferente. Mas o nosso intuito principal ainda é a família. Entende? Então, o relacionamento, ele fala a respeito disso. Fala de Deus, ele te forjando como pessoa, por quê? Porque o casamento, ele acaba com o seu orgulho. Não tem como você entrar no casamento e continuar com a mesma mentalidade que você tinha quando você era adolescente, quando você era jovem, que você só queria pegar o dinheiro do pai para ir para balada, que você só queria se divertir com as meninas, que você queria ter o melhor carro para mostrar para todo mundo que você era bonito. Então, tipo assim, o casamento, ele derruba toda essa mentalidade e ele te refina para que você esteja apto para criar uma outra pessoa, né? Então, e uma das coisas que é interessante, eu acho até legal que o pastor Juscelio do Mevan, ele sempre fala a respeito disso.
que cada filho, ele vem de uma forma diferente. Que é como se, vamos falar assim, o que o casamento não conseguiu terminar de te resolver, aí os filhos, eles vêm e trabalham exatamente naquela área que você precisa ser trabalhado. Era o que estava faltando, ver um filho. Ah, e agora vem outro que é totalmente diferente, que ele vai te trabalhar numa área que você nem imaginava, mas que Deus precisava que você tivesse perfeito nessa área também. É assim que funciona. Esse é o sistema do casamento e é para isso que serve o casamento. É que ser moldado dói, né? E as pessoas não querem aceitar isso, esse confronto. Né? Sempre foi muito politizado, dizendo, não, não fala isso não, se contenha, não, agora tem que ficar quietinha, né? Esse cala a boca, muitas vezes, fica quieto, engole o choro, né, dessa criança, evita com que a gente até confronte conosco, né? Com nós mesmos. Eu vejo muitas pessoas, né? Às vezes eu fico batendo na tecla, o problema não está no outro, o problema está em você. Porque se isso te atingiu de certa maneira, isso está te ferindo, é um conflito seu, não do outro até então. E as pessoas, elas não entendem. Você fala e repete e não entende. E Brito, da onde que surgiu a ideia de escrever esse livro? Me conta. Então, o livro, na verdade, ele já estava na minha cabeça faz tempo, né? Era até uma brincadeira que eu fazia com a minha esposa. A gente foi ter filho depois de 7 anos de casado. E eu namoro com ela desde os 15 anos. Então, tipo assim, a minha esposa, ela foi uma parte muito importante, assim, da minha vida, porque isso que eu faço hoje é como se fosse uma possibilidade, isso psicanaliticamente falando, tá? Hoje eu enxergo que é como se fosse uma possibilidade de uma vida que eu podia ter vivido se o casamento dos meus pais tivesse dado certo. Então, quando a minha esposa ela entrou na minha vida, na nossa adolescência, foi bem nessa época onde estava vivendo essa época de separação dos meus pais e tal, briga e tal. E então, tipo assim, ela foi o suporte que eu precisava naquela época, né, naquele contexto. E a gente continuou dali desde os 15 anos, a gente se casou e eu sempre a gente vivia tantas coisas assim que a gente acabava dando risada, que eu falava para ela assim, um dia eu vou escrever um livro. Eu falava, sabe como vai chamar esse livro? Daí ela falava, como? Eu falava, Minha Vida com Esther. Porque a nossa vida é muito louca, né? E, tipo assim, quando me surgiu o conteúdo para mim escrever o livro, eu não tinha dúvida de como que ia chamar. Porque era uma promessa que eu já tinha feito, né? Só que à medida que que a gente foi se desenvolvendo, na verdade, as pessoas acabou que as pessoas olham o livro pela capa, é claro, né? E acham que é uma que eu estou falando a respeito da história dela ou da minha história, né? Sendo que, na verdade, o sobrenome do livro ficou mais forte do que o próprio nome, né? Minha Vida com Esther nunca foi sobre nós. Então, eu falo a respeito do papel do casamento segundo a Bíblia. Então, o conteúdo desse livro ele foi o TCC da minha faculdade de teologia. Né? No TCC eu falei a respeito dos pilares do casamento segundo a Bíblia. E aí muita coisa do TCC foi aproveitado como material para me usar nesse livro. Então, tipo assim, as pessoas que me acompanham hoje percebem que esse livro ele é um livro assim bem básico, bem simples de entender, não tem muita linguagem psicanalítica, porque nessa época eu estava bem no comecinho da psicanálise, então eu usei muito pouco de psicanálise nele, eu usei bastante linguagem bíblica e de uma forma bem simples, que é para qualquer pessoa conseguir entender. Então eu falo a respeito de 12 princípios, que são os princípios que são estabelecidos na Bíblia para o casamento estrondar, sabe? Não é para ter um casamento que, tá bom, estamos casados, vamos separar. É um casamento que explode mesmo, que tem um resultado exponencial. E o livro ele foi um marco para mim, porque a gente tinha acabado de fazer uma mentoria do Pablo Marçal, e depois que a gente fez a mentoria, a gente começou naquela correria, né, do que a gente faz, do que a gente faz, e eu já estava com esse material meio que pronto, eu falei, cara, eu acho que essa aqui é a hora, né, a gente fica com aquele medo, né, se faz, não faz, vai ou não vai, porque você sabe que depois que você jogou a carteira por cima do muro, você tem que correr para buscar, né, e então, tipo assim, foi o que aconteceu. Eu escrevi o livro e logo eu já comecei a trabalhar em cima dessa questão dos cursos e do desenvolvimento do trabalho em si. Hoje, que conselho você daria para uma mulher que tem um homem do tipo que é um banana, né, que a gente fala?
é muito devagar, não quer dar conta do lar, quer saber só de videogame. A maioria das vezes que o esposo ele não se põe no seu lugar de marido, esse cara ele já tem essa predisposição. Às vezes ele é um cara que foi criado só com mulher e, e uma coisa atrai a outra. O passivo atrai o ativo. Então, aquela mulher que ela tem uma energia masculina muito grande, ela atrai um cara que tem uma energia feminina muito alta. É interessante até que eu atendi uma moça uma vez e ela reclamava para mim a respeito do marido dela, que tinha até saído de casa e voltou para casa. E ele estava vivendo um tempo onde ele estava desempregado, já fazia uns 2, 3 meses, eu não me lembro. E ela trabalhava e ela cuidava da casa, só que ela já relatava desde o princípio que ela sempre foi uma mulher que fazia tudo. Ela nunca precisou do homem, em outras palavras. Ela falou, eu sempre fui responsável pela minha vida, eu sempre cuidei dos nossos filhos e eu sempre trabalhei. E acabou que ele ficou desempregado e tal, e eu continuei mantendo a casa. E aí o que aconteceu? Ele saiu de casa e aí ela, na tentativa de tentar reconstruir o seu casamento, conversou com ele, fez ele voltar para casa, só que ele estava meio que contrariado dentro de casa. Então aqui eu já deixo uma ressalva. O que as pessoas querem, quando se trata de restaurar casamento, não é que a pessoa volte. Isso não resolve nada, né? Existe uma preparação do ambiente. Voltamos lá para o Gênesis de novo. Quando Deus ele vai constituir a família, a primeira coisa que ele constitui é o ambiente. Primeiro ele prepara o jardim, ele prepara todo o conceito e depois ele põe o homem e a mulher naquele lugar. Entende? Então, uma das grandes dificuldades que as pessoas têm nos dias de hoje, ela fala assim, eu quero meu casamento de volta. Você não quer seu casamento de volta. Você quer um outro casamento, porque aquele seu casamento já não deu certo. Então, você precisa ser uma pessoa diferente, a pessoa com quem você se casou precisa mudar também, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje na questão de crise, né? E para que vocês consigam dar certo. Porque se você quisesse o seu casamento, você não tinha botado ele a perder, né? Então, o que acontece na questão dessa senhora? E aí eu comecei a conversar com ela e a gente foi vendo essa questão dessa energia masculina que ela tinha muito forte. Essa energia de ser a cuidadora da casa e ela não dava espaço para ele ser homem. E era normal, porque ele já tinha se acostumado com isso. E é interessante, tipo assim, um negócio que matou assim, a charada pra gente, tanto para mim quanto para ela, que eu acho que o interessante, quando a gente está fazendo a terapia, não é você falar para a pessoa, você está vivendo isso, você está passando isso. É você trazer a pessoa para que ela consiga enxergar com seus próprios olhos. E aí a pessoa, ela olha e fala, meu Deus, eu não acredito, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Né? Então não foi porque eu falei, porque às vezes a pessoa simplesmente fica fazendo aquilo que a gente está falando, mas ela não está entendendo nada por que a gente está falando daquilo, né? E eu acho que o que dá resultado mesmo é você trazer a pessoa para que ela mesma consiga ter o entendimento e executar as atitudes que ela acha que são melhores. Principalmente quando se trata de relacionamento. Eu não tenho a autoridade para chegar e falar separa ou fica. Eu não tenho autoridade para fazer isso, né? Então, no caso dessa mulher, ela falou para mim assim, ó, ele saiu de casa e arranjou uma menininha. Essas são as palavras que ela usou para falar comigo. Ele arranjou uma menininha e ele tá pagando o cabeleireiro para ela, paga a roupa para ela, leva ela no shopping, não sei o quê. E eu só ouvindo ela assim, é mesmo, arranjou uma menininha. Arranjou uma menininha e tal, e a menina só se aproveita dele, que não sei o quê. Eu falei, caramba, né? Uma menina, coisa de menina, cabelo, maquiagem, shopping e tal, né? Diferente, né? Tipo assim, uma mulher que fazia tudo, que pagava as contas, que dava as ordens, que cuidava das crianças, e ele saiu para ir atrás de uma menininha, né? De uma menina que vai no cabeleireiro, né? Que faz as unhas, que é mulher, né? Tipo assim, em outras palavras. E ela, na hora que eu comecei a conversar com ela, ela começou a cair a ficha assim. Ela falou, meu Deus, eu que expulsei o meu marido. Ela falou assim, eu sou mais homem do que ele. Ela falou, daí ela começou a lembrar de coisas que até então nem ela não tinha me contado. Ela falou assim, olha, para você ter uma noção, até quando tem alguma pia que está vazando em casa, quem conserta sou eu. Quando tem algum problema tá na televisão, fiação, tomada, eu vou e conserto. Aí a gente fez uma estratégia, né, claro, a respeito da maneira como ela estava vivendo, para que ela tivesse esse autoconhecimento e essa autorresponsabilidade, para que ela tivesse trazendo o marido de volta.
mas não trazendo de volta, colocando para dentro de casa, mas trazendo ele para a posição que é dele. Eu falei, ele está desempregado, então, mas ele faz bico, faz uns bicos e tal. Eu falei, então deixa ele pagar alguma coisa. Não paga, não faz a compra no geral. Um compra uma coisa, outro compra outra coisa, um paga uma conta, outro paga outra conta, até que ele dê conta de fazer aquilo que ele vai se sentir como uma autoridade da casa. Ou seja, você fala para ele fazer e tira da mão dele ao mesmo tempo. Né? Então, isso é uma das coisas que acontece muito. Uma das coisas que é interessante para esse tipo de casal, e é importante das pessoas saberem, só para não ficar muito no ar aqui, quando eu falo de energia masculina e feminina, gente, isso é um conceito do Jung, né, que ele usa na psicanálise dele, e a energia masculina e feminina é um negócio muito bíblico. Cara, parece assim uma loucura, parece que a gente está esotericando aqui, mas a energia ela é um negócio muito bíblico. Para você ter uma ideia, né, José ele tem um sonho, e ele fala assim, no meu sonho eu vi o sol e a lua se curvarem perante mim, e as outras estrelas se curvarem perante mim. Então você percebe que o sol, ele é uma energia masculina. Por isso que ele fala que o pai, ele era o sol, era a representação do sol. E a mãe era a representação da lua. Por quê? Porque a lua é uma energia feminina. Por que a energia masculina é energia feminina? Porque a energia masculina é essa energia de intensidade. A energia feminina é essa energia de acolhimento. Né? Quando a gente fala a respeito de paixão, por exemplo, você já viu uma história de amor sendo contada debaixo do sol de 40 graus? Não. A história de amor ela é contada dos dois namoradinhos que saem tomando um banho de lua e tal. É isso por quê? Porque a lua tem esse olhar apaixonado, esse olhar feminino. O sol tem essa energia de força, de poder, de potência, né? De claridade extrema que você não consegue olhar para ele. Né? Se a gente está numa escola, uma escola tem uma energia feminina. E voltando ao que eu estava falando a respeito da questão do esvaziamento do masculino. Se você vai numa empresa, a energia de uma empresa é masculina ou é feminina? É Feminino. masculina. Desculpa. A energia que tem numa empresa é uma energia de competitividade. É um funcionário brigando com o outro, um querendo passar o outro, um querendo vender mais do que o outro, querendo o cliente mais desconto e tal. Então é uma energia masculina, é aquela briga, é aquela selva de pedra. Entende? Quando eu falo a respeito da questão do esvaziamento do masculino, a mulher, ao você se esvaziar da sua energia feminina para você ir viver na selva de pedras, automaticamente você tem que elevar a sua energia masculina. Para você manter a competitividade, você tem que elevar a sua energia masculina. Com isso, você perde energia feminina. Então, é a questão desse balanceamento. É por isso que toda família que funciona, ela tem que ter um pai, que é homem, e ela tem que ter uma mãe, que é mulher. A mãe, por mais que você fale, nossa, minha mãe foi um pai e uma mãe para mim, ela não era um pai para você. Ela era uma mãe que fazia mais do que aquilo que ela tinha para fazer. Porque se você falasse para ela assim, esposa, você gostaria de ter um marido que te ajudasse? Que pegasse na sua mão quando chega a noite, que te abraçasse, te acolhesse, e quando você falasse que não está aguentando mais, ele segurava as pontas de você. Você queria ter um marido para fazer isso para você? É claro que queria. Toda mulher quer isso. Entende? Então, daí a questão dessa teoria aí da energia masculina e da feminina. Como que eu faço a carga da energia masculina e da energia feminina? A gente precisa se carregar. E isso é uma das coisas que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender. O homem só se carrega com outros homens. E a mulher só se carrega com outras mulheres. É por isso que a mulher indo para a selva de pedras... Gente, eu não sou contra a mulher trabalhar. A minha esposa trabalha. E isso para mim é super normal no cotidiano de hoje. A questão é que muitas das vezes a mulher ela acaba tomando o posto do homem por causa que o homem ele deixa de ser homem. Por causa que ele se afugenta diante de uma mulher. Porque, cara, deixa eu te contar um segredo. A mulher, ela não perde nada para o homem quando se trata de possibilidades, de capacidades físicas e mentais. Ela não perde nada. Tanto é que quando Deus ele cria a mulher, ele fala assim, eu vou fazer uma mulher que seja uma adjuntora, ou seja, uma mulher que ela tem competência para fazer tudo aquilo que você faz. Em outras palavras. É por isso que a mulher, em outras palavras, eu até, nos últimos capítulos do meu livro, eu pego bastante textos do hebraico para explicar os significados de cada palavra, porque cada Bíblia interpreta de uma forma diferente as palavras que Deus usa lá no Gênesis 2. Né? Um fala da adjuntora, um fala da auxiliadora, outro fala da opositora, e a palavra original é opositora. E se você
vive um casamento onde o seu casamento é bíblico, o seu casamento, você vive os princípios de Deus na sua vida, automaticamente vocês dois lutam contra aquilo que vem contra a família de vocês. Agora, se vocês vivem em contraprincípio, porque se existe princípio, então existe contraprincípio também. Então, se eu quebro um princípio, o princípio me quebra. É basicamente assim. Então, se eu vivo nesse contraprincípio, aí eu vou sentir o poder da opositora. Aí eu vou entender por que a Bíblia fala que a mulher é a opositora. Eu vou fazer para você uma opositora. Para que eu quero uma opositora, Jesus? Para você aprender a ficar debaixo da cúpula que eu criei. Porque o casamento ele só dá certo se for dessa forma. Se o seu casamento não for criado para ser um céu, ele vai ser forjado para ser um inferno. Por causa, cara, não existe uma coisa pior do que você se sentir mal na sua própria casa. Não existe uma coisa pior do que você, da hora de você voltar para casa e falar, nossa, onde que eu vou hoje para não precisar ir para casa? Você já viu aquelas pessoas que saem do trabalho e vai direto pro bar? Saem do trabalho e vai direto jogar bola? Alguma coisa tem. Você está entendendo? Alguma coisa tem. Então, daí, a necessidade da gente começar a compreender essa questão psicologicamente, a gente vai falar, né, do homem viril, do homem emasculado e tal, mas tudo isso demanda a respeito da questão de energia que você tem. Não existe uma competência que eu falo assim, o homem ele tem que ser assim, 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 a mulher tem que ser assim, assim, assim. Tem casamentos que funcionam de formas diferentes, né? É por isso que eu até conversando com a Taniele, antes da gente fazer a live em si, eu falei para ela a respeito dessa, principalmente nos dias de hoje, dessa diversidade que a gente tem de casamentos nos dias de hoje. Existem os casamentos que não vão dar certo, mas existem os casamentos que funcionam do jeito que são. Por quê? Porque eu sou uma pessoa totalmente única nesse universo. E a minha esposa é uma pessoa totalmente única nesse universo também. Então, nós vamos se ajeitando até que a gente arranja uma forma que se complementa. Aí fechou, entendeu? Mas existe a maneira como Deus ele propõe para nós é a maneira perfeita. Né? Se eu consigo viver dessa forma, eu tenho certeza de sucesso. E é isso que você falou de energia também, eu acho que é sensacional, porque muita gente fala, o meu filho, o meu marido, eu sempre sugiro, sugere uma luta, um judô, né? Alguma coisa assim, esteja perto de outros homens, que nem você disse, né? Exatamente. Tem que homem tem que estar perto de outros homens, claro, que sejam maduros de preferência, homens com essa energia, né? E que nem você disse também, Jung, né? Fala muito de ânimos, né? Essa parte de energia. E é muito importante porque essa virilidade desse homem pode ser aflorada na luta com outros homens conversando sobre coisas de homens. Não adianta você, mulher, querer achar que você vai, né, trazer essa energia masculina. Outra coisa que eu vejo... Traz. Não tem como, gente, não tem. Não traz. Outra coisa, eu vejo muitas mulheres que eu atendo em cargo de liderança. Então, elas têm que, né, colocar essa energia masculina lá na empresa, nesse cargo de liderança. Só que elas esquecem de tirar essa energia quando chegam em casa. E aí, elas querem mandar no homem. Aí, o dia quando a armadura cansa, elas falam, Tânia, o que aconteceu? Meu marido é assim, assado. Eu falo assim, não, ele sempre foi, só que agora você cansou. A armadura pesou, você tá fazendo um papel que você não era para ser seu. E agora você tá reclamando, tá vendo no outro, faz a culpa, né? É uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade muito grande. Porque, tipo assim, a gente não precisa abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, porque a gente casou. Mas você tem que entender que entra também na questão dos papéis. Para quem tem o meu livro aí, o capítulo chama Papéis Originais, onde eu falo a respeito dessa questão. E aí o que acontece? A questão dos papéis fala a respeito dessa hierarquia, né? De eu conseguir compreender, através da honra, qual que é o meu papel e qual que é o meu lugar. Então, por exemplo, tudo bem, se eu sou o dono da empresa, se eu sou o gerente da empresa, lá eu tenho que agir tal como. Mas a partir do momento em que eu chego em casa, eu sou esposa, né? Eu sou mãe, eu sou esposo, eu sou filho, né? Então, tudo isso traz um encargo diferente. E a Bíblia, ela vai ser muito incisiva quando se trata disso. Ela fala, se você quiser viver bem na sua vida, então respeite as hierarquias. Em outras palavras, honra seu pai e sua mãe, né? Então, a questão da hierarquia, inclusive na questão da psicanálise, a gente trabalha muito isso. Porque tem pessoas que elas não aceitam os pais que eles tiveram.
né? Fala assim, ah, meu pai foi um alcoólatra, ah, meu pai foi isso, meu pai não cuidou de mim, né? Conforme eu comecei falando a respeito da minha própria situação, né? Meu pai, ele foi um cara que ele, ao meu ver, essa é a minha perspectiva, um cara que ele saiu de casa, deixando 3 filhos menores de idade para ir cuidar de uma família que não era dele. Era assim que eu via, essa era a minha perspectiva, de criança, né? De adolescente. E o que aconteceu? Através do entendimento que eu tenho hoje, eu sei que ele era uma pessoa que tinha as lutas dele também. Eu não posso falar, eximir ele da responsabilidade, porque ele deixou de fazer uma competência que era dele, né? Mas, por um outro lado, ele me deu aquilo que ele tinha. Né? Ele deu o melhor que ele tinha. Então, uma das formas da gente aceitar essas pessoas que muitas das vezes acabaram nos magoando, porque tem pessoas que foram feridas por quem devia ter cuidado, né? E isso vai trazer consequências para você, porque você não aceitando o seu pai, não aceitando a sua mãe, ou não aceitando seu marido, por exemplo, cara, a consequência é sua. A responsabilidade é sua quanto a isso. Entende? Isso vai trazer só malefícios para você, não vai te ajudar em nada. E então a questão que a gente precisa entender é exatamente essa. Que essa pessoa, nessa complexibilidade dele, por exemplo, no caso do meu pai, né? Meu pai foi um cara que ele não teve mãe. Né? Ele perdeu a mãe com 5 anos de idade, foi criado por madrasta, teve que cuidar dos irmãos dele desde pequeno, né? Viveu uma vida que sabe lá o que aconteceu na vida dele. Então, tipo assim, eu hoje, como terapeuta, eu entendo a situação, só que até que eu chegasse nesse nível, eu fiquei anos sem falar com ele, eu perdi muito tempo me desgastando em coisas que às vezes nem ele não sabia, porque aquele tipo de homem bem carrancudo, bem grosseirão e tal, assim, bem insensível. Então, tipo assim, pessoas que muitas vezes não estão nem aí para o que você está sofrendo, né? E você fica morrendo sozinho. Você está morrendo sozinho, para ninguém. Então, isso não traz resultado. O resultado que traz é o que a Daniela acabou de falar. Você saber perdoar, porque o perdão é para você, não é para outra pessoa. Eu não preciso chegar lá na outra pessoa e falar assim, ó, você me perdoa porque eu te odeio. Não, você simplesmente tem que liberar essa pessoa. Deixa ela viver a vida dela e você precisa viver a sua. Né? Mais ou menos isso. E como você. Muito legal tudo isso que você falou. Tá sendo, né? Muito, muito interessante. Quero ver quando é que você vem aqui palestrar nos Estados Unidos, hein? Como preparar o ambiente para esse casal começar a fazer essa transformação? Então, aí a gente entra nessa questão de crise. O que é a crise se não um manifesto da vida de que alguma coisa precisa ser mudada? A crise é uma coisa que a gente vive desde sempre. Né? Agora a gente entra naquela problemática, que é a problemática de que ninguém quer mudar. A gente quer a mudança, mas ninguém quer mudar. Né? Então, por exemplo, a mãe ela tá grávida e aquele ambiente pro bebê é perfeito. Né? Um ambiente onde ele se sente acolhido, onde ele se sente abraçado, ele se sente cuidado, ele é alimentado, e ele está bem. Só que chega um determinado momento, na hora que vai chegando os 9 meses, onde a criança ela já não cabe ali, já não é mais para ela. Então a mãe ela entra em desespero, e a criança ela também entra em desespero. Na hora que a natureza chama, não tem para onde correr. Ou a criança sai para viver agora uma disrupção, porque vai ser uma vida totalmente diferente, ou então morre a criança e morre a mãe. Você entende? Que a crise é uma medida natural. As pessoas elas tratam a crise como se fosse um problema. Só que a crise não é um problema, a crise é a resolução de um problema. Então o que vai acontecer? É uma crise. Eu acabei de presenciar um parto e é uma crise. Né? É muito violento. Eu falei para minha esposa, né, quando ela estava depois que ela saiu do quarto e tal, eu falei para ela, cara, é muito violento. O parto é muito violento. Eu fiquei com muita dó dela, assim, porque o corpo da mulher sofre muito. E é uma crise que a criança, ela até então estava ali naquele ambiente totalmente protegido e de repente agora ele está aqui fora, num ambiente que ele não conhece, ele não sabe, ele não entende, ele não compreende, ele está respirando pela primeira vez, então é outra vida, né? Então a crise ela é um convite, na verdade não é um convite, é uma intimação para uma vida nova que você precisa viver. A crise eu sempre comparo com o sistema do casulo. Quando a largata ela entra ali no seu casulo, é um momento que ninguém quer viver. É um momento de solitário, na escuridão,
né, onde você não sabe o que vai dar. A crise, ela só te dá uma certeza. Só existe duas possibilidades numa crise. A possibilidade de que as coisas vão melhorar ou de que você vai piorar. Não existe a possibilidade de você ficar do mesmo jeito. O grande problema nosso, como seres humanos, é que a gente quer que as coisas continuem do mesmo jeito sempre. Porque eu já conheço esse mal aqui que eu estou vivendo agora, então deixa eu ficar com esse mal aqui para sempre, né? Pelo menos é um mal conhecido. Só que a vida, ela cobra da gente. Se você olhar os ciclos naturais, num dia de verão tá tudo lindo e maravilhoso, de repente a gente chega no outono, as folhas começam a cair, daqui a pouco tá inverno e tá tudo acinzentado e acabou a beleza do negócio. Só que depois vem a beleza de novo. Então é cíclico a nossa vida. Então chega no momento onde aquele casulo ele se abre e ou aquela borboleta sai para fora, ou então ela morre ali dentro. Então a crise ela é basicamente isso. Eu preciso compreender que existe uma demanda diferente. Por exemplo, vamos me colocar aqui na quiçaça de novo. A minha esposa ela acabou de ter um filho. Eu não posso esperar que a nossa vida seja igual era antes. A gente já tinha uma filha. E depois que nasce uma criança, né, o casamento é outro casamento. Eu sempre falo que é um novo contrato, né? É um novo contrato de casamento. Você é casado com uma nova mulher, agora tem outra pessoa na sua casa, então é outra vida, né? São outras atribuições, outras responsabilidades. Agora vem mais um filho. Agora é outro contrato. É outro casamento que começou. Eu não posso mais chegar nela e ficar cobrando ela. Oh, você não tem mais tempo para mim? Só fica com essa criança aí, né? Oh, e aí, não sei o que. É um outro tempo para mim. Então eu preciso ter a maturidade para compreender que existem fases e estações e que eu preciso passar por cada uma delas. E eu preciso passar com louvor. Porque, principalmente quando se trata a respeito de casamento, eu preciso entender que os dois precisam andar na mesma perna. Porque o que acontece no casamento é que muitas das vezes um é maduro e o outro não é tanto. Aí um já está indo lá na frente, ele está pensando a respeito dos propósitos de casamento e tal, do que os dois fazem. E o outro ainda está batendo cabeça lá, como se fosse no primeiro ano ainda. Por que você não liga para mim? Por que você não cuida mais de mim? Não é mais igual era antes. E não vai ser. Nunca vai ser do jeito que era antes. Agora eu esqueci o nome do filósofo aqui. Mas ele... Nossa, esqueci mesmo. Ele fala assim que o homem e o rio eles nunca mais vão se encontrar. Por quê? Porque a nossa vida ela é passageira. Hoje eu sou uma pessoa que eu estou conversando com você aqui agora. Só que amanhã, quando você falar, Júnior, vamos fazer uma live de novo, e a gente for conversar, você vai falar, nossa, parece que você é outra pessoa. E é porque nós estamos vivendo uma constante transformação. E ou eu estou me aplicando para que eu melhore, ou eu estou simplesmente seguindo o ciclo da vida que está me levando para a morte. Então, ou eu estou me degradando a cada dia, né, se eu não me cuido, se eu não corro atrás de melhorias, ou então a cada dia eu estou crescendo. E aí a gente se encontra mais para frente, né, quando a Taniele já estiver arrebentando a boca do balão lá na frente, eu falo, nossa, Taniele, olha a vida que você está vivendo agora, olha só os seus sonhos, seus projetos se concretizando e tal. Nem parece aquela menina que a gente conversou lá no mês de agosto e tal, você lembra e tal. Vai ser duas pessoas totalmente diferentes conversando. Porque a vida ela é cíclica e as estações elas seguem você querendo ou não. Então nós precisamos, cara, eu não vou falar que eu sou adepto da mudança, ninguém gosta de mudança, mas a gente precisa ter essa responsabilidade de entender que elas vão acontecer. E se eu estou vivendo uma crise, o que essa crise ela está denunciando para mim? O que precisa ser mudado? Né? Tem alguma coisa que precisa ser mudado. A única garantia que eu tenho é de que não dá para continuar do mesmo jeito que está. E é por isso que eu falo que quando a crise ela bate na porta, as pessoas elas veem duas possibilidades. É o que mais a gente pega na terapia aí. Mais uma vez eu te libero aí, se você precisar falar alguma coisa, pode entrar, tá? As pessoas elas veem duas possibilidades. A primeira possibilidade é a mais infantil de todas. Por que eu falo que é a mais infantil? Porque é a mais fácil. Né, acha-se que é o mais fácil, que é o divórcio. Né? As pessoas falam assim, não está dando certo o casamento, vou divorciar. É o mais rápido, né? Então, tipo assim, resolveu o problema? Não resolveu o problema. Na verdade, você contraiu mais um problema. É mais, né? fácil mais fácil descartar do que reciclar, né? Exatamente. Tem uma moça que ela falou assim, depois que ela já tinha divorciado, ela falou assim, cara, se eu soubesse
que divórcio dava tanto prejuízo, eu tinha investido mais no meu casamento. Então, tipo assim, isso é uma realidade. É claro que tem casos e casos. Tem pessoas que estão realmente sofrendo, que estão numa situação, digamos assim, Violência. de violência mesmo, né? Pessoas que estão precisando de um socorro. Na verdade, essa pessoa não precisa de um divórcio, ela precisa de um socorro. Mas a gente está falando a respeito de um relacionamento normal. Hoje em dia as pessoas divorciam por tudo. Ah, não foi com a sua cara, vamos divorciar. Você quer ver uma Então as coisa? pessoas, elas enxergam. Parece, desculpa de interromper, parece aquelas crianças, sabe? Quando fica irritada com a mãe, fala assim, você não é mais a minha mãe. Aí você não é mais o meu marido, né? É muito infantil, né? Por isso que você Mas não existe, cara. Não existe. Tipo assim, uma hora a gente podia pegar só pra falar a respeito de divórcio, mas não existe isso. Depois que a pessoa ela entrou na sua vida, ela nunca mais vai sair. Por mais que, principalmente se você tiver filho, cara, luta ao máximo pelo seu casamento, porque nunca mais essa pessoa vai sair da sua vida. Nunca mais, nunca mais. Ele participa da sua vida eternamente agora. Então, tipo assim, as pessoas elas veem como alternativa o divórcio ou viver um teatro. O que é viver o teatro? Viver o teatro é aquela pessoa que ela já está separada dentro de casa. Só que, aos olhos da sociedade, lá na igreja onde ela congrega, lá na reunião de família, eles são casados. Né? Ele chega lá, meu marido, minha esposa e tal. Aos olhos das pessoas, eles são casados. Seja, às vezes, pelo fato, nossos filhos estão pequenos ainda, vamos continuar pelo menos até eles ficarem maiores. Seja lá por qual for o motivo. As pessoas elas acabam, muitas das vezes, dormindo na mesma cama, mas não sendo mais casados. O que estabelece um relacionamento conjugal? O contato íntimo. Não existe casamento se não estiver tendo mais contato íntimo. Aí uma senhora falou para mim assim, mas e se o homem tiver problemas de saúde e tal? Eu falei assim, contato íntimo não é só penetração. Então, tipo assim, o casamento, ele é consumado através do contato íntimo. Então, se o casamento, se você fala assim, não, eu estou casado com meu marido ainda, ou casado com a minha esposa, só que a gente já não se relaciona mais. Então, deixa eu contar um segredo. Vocês já não estão mais casados, tá? Vocês estão em falha no casamento. viraram Então, amigos, né? essas duas são as possibilidades que as pessoas elas enxergam. Ou eu vou ficar fingindo que não está acontecendo nada, ficar na minha passividade aqui, né? E sofrendo, é claro, porque a pessoa ela fica insatisfeita com a vida que ela está levando. E cá entre nós, que grande desperdício que você está vivendo de vida. Porque a pessoa que ela vive um casamento e ela não é satisfeita, ela não é plena, ela não está voando 24 horas por dia, você não está vivendo um casamento, você está vivendo um desperdício. Porque você tem uma oportunidade de ouro, é uma competência que Deus ele nos concede para que a gente possa viver o extraordinário. Se você quer viver o ordinário, você pode ser uma pessoa incrível sozinho, você pode ser. Né? Paulo ele era um cara solteiro e ele viveu a missão dele ao máximo, na maior intensidade que ele podia viver. Só que, se você quiser viver o extraordinário, aí não tem como. Aí você tem que contemplar um casamento. O homem, vamos voltar para o Gênesis de novo. O homem, quando ele foi criado por Deus, nós somos a expressão, ele é a coroa da criação, né? Só que o homem, ele só se torna completo em Deus, nas suas atribuições, quando ele contrai um casamento com uma mulher. Por quê? Porque o homem do sexo masculino, ele não consegue gerar vida. O homem sozinho, ele não consegue gerar vida. O que faz, o que estabelece a marca de Deus em nós é o fato de nós gerarmos a vida. E nós só conseguimos gerar a vida a partir do nosso casamento, a partir do nosso relacionamento do homem com a mulher. Entende? Então, se eu quero viver o suprassumo da vida do que Deus ele tem para mim, então eu preciso ser casado. E até por isso que eu me confundi naquela hora que você falou de empresa, né? Porque o Pablo fala muito isso, né? Que o feminino reproduz, né? A empresa, fazenda, tudo isso, né? Reproduz. E trabalho. Sim, Por isso da que eu me palavra toquei, não. feminina, né? Você falou um pouquinho Substantivo antes do Pablo. feminino. Você falou um pouquinho antes do Eu Pablo. entendi. Isso, eu falei, nossa, agora ele vai pensar que eu não tava prestando atenção. Mas Não, eu entendi. Mas é muito interessante, porque trabalho não vai fazer você rico.
Você pode É, conseguir ser CEO de alguma empresa, mas você está preso, você não está livre quando você está debaixo de uma CLT. Não, não tem jeito. Então, é por isso que eu acho que as características, né, da mulher é tão importante isso que você está citando aí sobre esse reproduzir, esse, né, dar vida. E por isso que o homem com essa força masculina, ele precisa dessa, com essa energia, ele precisa dessa mulher, desse toque de reprodução. É muito importante, não é só a vida de um filho, não, é a vida de é, ministérios, é a vida de tantas coisas, gente. exatamente. Você percebe que o casamento ele é uma complementação, né? Não é que te falta alguma coisa, é que é um potencial a mais. Então, por exemplo, se você olhar para a vida do Adão, Adão ele fazia tudo. Ele lavava, passava, cozinhava, ele não precisava da Eva. Você está entendendo? Quando Deus ele estabelece Eva, Adão já vivia faz tempo lá. E ele fez da Então, tipo assim, então, tipo assim, o homem, o masculino e o feminino, ele é criado por Deus, não como se fosse, tá faltando um pedaço aqui, eu vou colocar esse pedaço em você. É uma forma de você ir mais além do que aquilo que você já vai. Né? Porque, por exemplo, conforme eu comecei falando aqui, o, tanto no masculino e no feminino, quanto na questão da nossa personalidade, nós sempre atraímos pessoas que têm coisas que nós não temos. Quando eu me relaciono com uma pessoa, psicologicamente falando, o que eu enxergo nessa pessoa é o que ela tem e que eu não tenho. Eu acho bonito aquilo que ela faz. Por exemplo, vamos supor que eu sou um cara que eu sou calado, né? Eu sou silencioso e tal, não sou muito de conversar. Aí eu encontro uma mulher que fala que é uma beleza. Né? Eu falo, nossa, como que aquela mulher fala tanto, né? É tão bonito aquilo, né? Não sei o quê. Eu estou observando nela uma coisa que eu não tenho. Então é sempre a respeito de mim. Todo relacionamento é sempre a respeito de mim. Entende? Então, quando a gente fala a respeito de casamento, naquilo que eu sou fraco, o meu cônjuge é forte. Você pode prestar atenção que nós somos sempre opostos. As pessoas elas ficam procurando, eu vou entrar num site aqui, que ele coloca aqui aquilo que eu gosto e vai associar com pessoas que gostam das mesmas coisas que eu. Deixa eu te contar um segredo, não é assim que funciona. As pessoas, se você olhar para o seu marido, se você olhar para sua esposa, você vai perceber que, tipo assim, a maioria das coisas vocês não se combinam. Então, por exemplo, eu gosto do quente, a minha esposa gosta do frio. Eu gosto do salgado, ela gosta do doce. Eu gosto do interno, ela gosta do externo. É sempre assim. Eu gosto de estar dentro do quarto, ela gosta de estar no meio do povo. As pessoas, o casamento ele é assim porque é assim que a gente consegue executar o nosso maior potencial. Então nós somos fortes nas duas áreas. Não existe uma fraqueza. A partir do momento em que nós casamos, não existe mais uma fraqueza. Naquilo que eu tenho falta, o meu cônjuge ele me supre. E naquilo que ele tem falta, eu supro ele. Entende? Eu posso voltar para a minha crise aqui? Pode voltar. Conforme eu estava falando, Tem que ser umas 4 quando a gente. lives, desculpa. Então, precisa. Se tiver dando tempo aí, você me avisa aí, tá? Que eu não estou vendo o relógio aqui, não. Você só faz assim, ó. Tá acabando. Quando a gente percebe uma crise no relacionamento, conforme eu só retomando o que eu estava falando, a gente logo tem duas alternativas. Que uma é você se divorciar e a outra é você continuar vivendo como se não tivesse acontecendo nada. Vai arrastando aquela crise e já emendando com isso que eu estava acabando de falar aqui, a respeito do diferencial dos dois, do cônjuge e dos dois cônjuges, sempre tem um que está achando que o casamento está tudo bem do jeito que está e tem o outro que está falando, não está bom desse jeito. Sempre é uma coisa muito normal, porque a pessoa fala para mim assim, Júnior, tem como eu restaurar meu casamento sendo que o meu marido não quer? Não é que seu marido não quer, é porque o interessado é você. Então a questão é, sempre vai ter essa dinâmica no casamento. Um ativo e o outro é passivo. Um fala assim, vamos resolver nosso casamento. O outro fala, que resolver o quê? Tá bom do jeito que tá. Tá entendendo? Ou então um tá falando assim, eu vou embora, eu vou largar você aí. E o outro tá falando, não, pelo amor de Deus, fica. Então sempre a dinâmica é essa. Sempre tem um que tá para lá e o outro que tá para cá. Eu não sei por que a gente é doido assim e arranja a gente tão diferente da gente, né? Mas é desse jeito que a gente funciona. Então, só que existe uma terceira opção. Essa terceira opção é a opção mais viável quando se trata de você ter o sucesso que você esperava ter quando você contraiu um casamento. Que é a opção de você reinventar. Por que é reinventar, Júnior? Porque, como eu falei, o que resolve o seu casamento não é você trazer o seu cônjuge de volta para casa. O que resolve o seu casamento é vocês resolverem as pendências que ficaram para trás. Não adianta de nada eu voltar com o meu cônjuge e depois, na primeira briga, ficar jogando na cara dele os problemas que a gente disse que já tinha perdoado.
entende? Então, tipo assim, existem umas prioridades que precisam ser estabelecidas. Porque se o seu casamento já deu errado em alguma coisa, você já sabe o que não funciona. Ó, sabe aqueles seus amigos com quem você está andando? Então, para o nosso casamento dar certo, eu preciso que isso aí não exista mais. Sabe aquela empresa que você trabalha, onde você teve um caso extraconjugal? Eu não consigo mais me ver você indo trabalhar lá naquele mesmo lugar depois de tudo que já aconteceu. Então, quando se trata a respeito de casamento, gente, eu estou falando a respeito de prioridade da vida. Enquanto o seu casamento não for a prioridade da sua vida, ele não vai funcionar como tem que funcionar. O seu casamento ele tem que ser mais importante do que a sua empresa. O seu casamento ele tem que ser mais importante do que o seu trabalho, do que a sua comunidade religiosa, do que a sua família matriz. Entende? O seu casamento ele tem que ser a prioridade. O seu casamento ele tem que ser mais importante do que os seus filhos, porque se você for respeitar a hierarquia, o seu casamento veio antes da sua paternidade. Entende? Então, enquanto a gente não coloca a casa em ordem, igual a Taniela estava falando a respeito de preparar o ambiente, enquanto a gente não coloca a casa em ordem, não coloca os pingos nos is, não adianta eu chamar de volta. Vai brigar e vai embora de novo. E quanto mais você erra, pior fica de você resolver. Então, antes você resolver de uma vez por todas, do que você ficar, vem que agora vai ser diferente. Vamos voltar que agora vai ser diferente. E não é diferente, porque já tem uma dinâmica pré-estabelecida. Enquanto não houver mudança de verdade, vocês vão continuar batendo a cabeça no mesmo lugar. Tem só para mim fechar essa parte aqui, tem um caso de um rapaz que me procurou, e ele falou assim, que eles brigavam muito e tal, e a esposa dele colocou ele para fora de casa, né? Ele começou ele falou assim, estava vivendo situações complicadas e tal, e ele começou a partir para a questão de bar, né? Ou seja, a vida em casa já não estava muito legal. E ele começou a ir para bar e ficar de bar e não voltar para casa. Só voltava para casa para dormir e depois para trabalhar. E ele me procurou e falou assim, eu quero voltar, eu falei assim, o que você quer? Eu sou igual Jesus, né? Eu tô vendo um cara cego lá assim e falo, o que você quer que eu faça por você? Só que eu quero ouvir o que o cara tem para falar. Né? Ele falou assim, eu quero minha família de volta. Aí eu falei assim, você quer voltar para casa? Aí ele falou assim, eu quero voltar para casa, minha esposa me colocou para fora e ela não me aceita de volta. Eu falei assim, então, vou te contar um segredo a respeito de mim. Eu falei para ele isso. Eu falei para ele assim, eu queria ser rico, queria ganhar na Mega Sena. Eu falei, só tem um problema. Eu nunca sequer comprei um bilhete para concorrer. Então, em outras palavras, ele conseguiu entender. Querer, todo mundo quer. A questão é, você está disposto a negar aquilo que precisa ser negado para que você conquiste aquilo que você diz que você quer? Você está entendendo? Você quer quanto? Eu quero meu casamento de volta. Quanto que você quer seu casamento de volta? Você quer o seu casamento de volta a ponto de vocês mudarem de cidade porque vocês já ficaram mal falados, vocês morrem de vergonha de sair na rua, vocês já deram tanto trabalho para o pessoal da igreja de vocês. Você quer a ponto de você pegar suas coisas e mudar de cidade para vocês começar uma vida nova em outro lugar? Você quer a ponto de quê? Você quer quanto? Porque falar que quer voltar para casa, é claro que ele queria. Quem não quer? Ter roupa passada, acordar com uma mulher do lado, ter os filhos ali por perto, todo mundo quer. Agora, você está disposto a largar sua vida de boteco? Você está disposto a ser um homem que atende às necessidades da sua esposa? Essa que é a questão. Eu não sei se ele estava, eu sei que ele nunca mais voltou a falar comigo. Eu confronto, né? Quando eu começo um pouco a confrontar as pessoas, porque tem hora que a gente tenta trazer uma realidade, fazer a pessoa ver, mas tem hora que não dá, gente. Tem hora que você tem que contar para a pessoa a realidade, porque você tá lá desenhando, você tá pintando, você tá pintando, a pessoa não quer ver. E quando você confronta, a pessoa nunca mais volta. E ainda sai falando mal do terapeuta, né? Às vezes eu venho com pessoas assim, você já é. Teve uma moça que eu atendi que eu era a 14ª terapeuta dela. Eu falei, olha, minha filha, se Nossa. a 13ª não deu jeito na sua vida, imagina a 14ª, não adianta. Você não tá procurando terapeuta. O problema não é o Dá terapeuta. medo. O problema é que, Dá até medo, né? eu falo, não. Quando a pessoa vem reclamando do terapeuta, eu já sei que o problema não é o terapeuta. O problema é a pessoa. Que, gente, é muito. Dói, né? Dói enfiar o dedo na ferida, que nem você fez com esse rapaz, uma ferida cheia de pus, e mexer. Nem todas as pessoas estão dispostas. Só que
O que que dói mais? Levar uma ferida adiante que ela não cicatriza, ela não cura por anos, ou você sentir a dor de uma vez? Então, assim, eu prefiro sentir a dor de uma vez. Hoje eu fui no dentista de manhã, fiquei lá 3 horas, sabe? Fazendo limpeza, tirar raio-x e Aham. tudo. E eu tava com uma recessão de gengiva em 2 dentes. E eu falei pra ele que eu sentia, né, muita sensibilidade e tal. E aí ele falou assim, ai, sabe, que pasta que você usa? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, ele vai me mandar, né? A última vez eu gastei US$ 30 numa pasta de dente, gente. Eu falei, que isso, né? É um absurdo. Tipo, né? Eu acho. E aí não deu jeito, expliquei pra ele. Ele falou, qual é o nome da pasta? Eu falei, eu não lembro, nem quero lembrar o nome da. Aí ele falou assim, já usou Sensodyne, Colgate para dentes sensitivos? E aí ele mostrou no computador o que os poros dos dentes faziam e tal, que essa pasta levava esse potássio, sei lá, alguma coisa assim. Aí eu fiquei assim, isso é temporário, né? Se eu parar de usar pasta, né? É como se fosse um Tilenol para uma dor de cabeça, é isso? Aí ele ficou olhando assim para mim, eu falei assim, então, tem outra coisa que não seja o Tilenol? Aí ele falou assim, ó, tem, a gente faria uma cirurgia, né? Eu pego um tecido de um morto, eu nem sabia que isso dava para ser feito. Tem doação até de Nossa. tecido de gengiva. E a gente vai lá e cobre esse buraquinho. Eu falei, tá bom. O plano de saúde, o plano dental cobre? Eu quero fazer. Ou seja, aí ele ficou assustado. Nossa, mas você tá disposta a passar pela dor? Eu falei assim, eu prefiro sentir a dor uma vez do que eu ficar sentindo sensibilidade. Não posso tomar um sorvete se eu não esqueço a pasta, tô viajando. A gente para, É verdade. sabe? Que sentimento infantil. Vamos enfrentar a realidade, a gente ser maduro, porque as coisas, né? Além da sua barra de merecimento subir, dos problemas, eles vão aumentar, vão aumentar a intensidade cada vez que você tem mais maturidade de enfrentá-los. Mas a recompensa também é maior. Então, vamos parar dessa infantilidade do passado, né? De ficar preso, tentando achar essa figura do pai no marido, muitas vezes, achando que você vai mudar o outro, que isso não existe. Então, encara em realidade que dói menos e Verdade. me faça a sua parte, seja responsável pela sua parte. Porque é isso que o Brito vem falando o tempo inteiro. Quantas vezes ele repetiu a palavra de autorresponsabilidade? Faça o que cabe a você. Para de se preocupar com o que cabe ao outro. E começa a dar o seu máximo. Tenho certeza, quem planta árvore vai colher árvore. Não vai colher espinho. Se você está colhendo espinho, é porque você tá plantando a coisa errada. Não garanto que não é árvore. Tenho certeza. Não tem exceção, gente. Exatamente. A não ser que a pessoa sofra um transtorno, a pessoa tenha uma doença mental, alguma coisa assim. Mas fora disso, a lei da semeadura é assim: você plantou, aquilo que você plantou, você vai colher. Se você está colhendo Tem uma um coisa, caso. se você está colhendo uma Pode planta, terminar. está comprando a semente no lugar errado. Pode Tem, falar, tem um caso do. Se alguém estiver fazendo perguntas aí, tá? Você pode falar que eu não estou nem lendo aqui. tá? Podem falar, pessoal. Tem um caso que, você falando a respeito dessa questão da colheita, do rapaz que ele estava restaurando, né? Eu ajudei ele a restaurar o casamento dele. Ele tinha vivido um caso extraconjugal e ele tinha voltado com a esposa, só que ele reclamava para mim. A última vez que ele reclamou para mim, já é um processo demorado, né? Porque não acontece do dia para a noite. E a esposa dele já tinha tentado, sabe? Quando a pessoa ela coloca para dentro, fala, vou tentar ainda, só que tipo ele ficava ali tentando ao máximo e percebia que ela não dava muita chance para ele. E aí por fim a gente fez toda uma estratégia para que ele conseguisse. E numa dessas ele me ligou e falou assim, cara, o que que eu faço? Porque eu faço de tudo por ela. E mesmo assim ela não reconhece o meu trabalho, o meu esforço, e eu não sei mais o que fazer. E eu lembro que eu falei para ele exatamente a respeito dessa questão da colheita. Eu falei para ele assim, você está colhendo hoje o que você plantou ontem. Então, tipo assim, aqui a gente volta de novo à autorresponsabilidade. Porque se, eu não sei se você conseguiu já enxergar aqui nas entrelinhas, ele estava jogando a culpa para ela, né? Tava falando, eu faço a minha parte, a culpa é dela, né? Então isso é muito comum do ser humano.
A gente encara muito isso em clínica, a pessoa sempre joga a culpa no outro. Ele falou, eu já fiz de tudo, mas mesmo assim é como se ela não aceitasse as minhas desculpas e ela não tá dando o braço a torcer. Eu falei, então o que você está colhendo é simplesmente aquilo que você plantou. Porque você plantou um relacionamento extraconjugal e, tipo assim, já está no lucro, né? Você está dentro de casa e tendo uma chance de fazer as coisas diferentes. Eu falei, então agora o que vai determinar o resultado que você vai ter adiante é o que você está plantando hoje. Porque não tem como a gente acelerar o processo da colheita. Entende? Não tem como acelerar o processo da colheita. A única coisa que a gente tem controle é a respeito da qualidade da semente que a gente planta. O que ele está semeando hoje ele já, o relacionamento dele hoje está incrível, cara. Tipo, eu preciso falar isso, que glória a Deus. O cara é um cara que tinha ministério na igreja e tal, e foi, tipo, um caso estrondoso para quem conhecia a família. Mas quando ele estava passando por essa crise no relacionamento dele, ele teve que encarar essa questão. No meu tempo, eu acho que já está demorando, mas eu não sou dono do tempo da colheita, né? A única coisa que ele fez foi plantar lá atrás. Agora, determinar quando que vai parar de dar fruto essa colheita que ele plantou lá atrás, aí já não está mais no controle dele. A única coisa que ele pode controlar hoje é o que ele está plantando agora, para que depois ele venha usufruir disso. E hoje ele está usufruindo já dos frutos que ele começou a plantar no decorrer desse espaço que a gente trabalhou aí com as estratégias certas. Olha que lindo, que bênção, né? Eu também vejo muita gente reclamar, igual você falou, culpar o outro no sentido, ai, Tânia, quando eu cheguei em casa, ele não me ajuda com nada, aí eu explodo e aí eu já falo um monte de coisa pra ele. Aí eu pergunto pra pessoa, qual que era o problema? O que que ele não fez? Aí não lavou a louça, não me ajudou com isso, né? Ele trabalha menos horas e tudo mais. Eu falo assim, se você fosse solteira, você não ia ter que fazer do mesmo jeito? Aí a pessoa, eu ia ter que lavar. Eu falei, não ia ser louça por louça? Ela é. Eu falei, então por que que você não vai lá, lava a louça, já que você ia ter que fazer mesmo solteira, e quando você se acalmar, mais tranquilo, outro momento você traz isso. Não precisa jogar na cara quando você tá brava, né? Você tinha que fazer do mesmo jeito, então vai lá e faz. Aí a pessoa acho que dá um choque, né? A pessoa meio que acorda. Então, assim, É porque a gente opera no piloto automático, né? A gente opera no piloto automático. Então, uma das coisas que eu mais chamo a atenção das pessoas, em todas as áreas que a gente trabalha, é a questão de você viver uma vida intencional. É você identificar o que você quer para o seu dia. Né? É aquela questão daquela moça que, se eu não me engano, até, eu não sei se vocês viram por aí, mas uma moça, ela foi até gravado, uma senhora, eu não lembro que loja que era, mas é dessas lojas de franquia, não sei se era McDonald's, eu não lembro. Uma cliente chegou e começou a falar um monte para aquela moça que fica atendendo ali no computador, né? E uma senhora super mal educada, e falou um monte, e foi embora, e virou as costas e foi embora. Aí a pessoa que estava na fila depois dela veio e falou para ela assim, nossa, como que você consegue, né? Tipo assim, que depois chegou a hora de ser atendida, aí a moça chegou, oi, bom dia, tudo bem? O que você precisa? Né? Como se não tivesse acontecido nada. Daí ela falou assim, nossa, como que você consegue continuar seu dia depois daquilo? Eu já estava chorando, já tinha saído correndo, jogado avental e ido embora para casa. Daí ela falou assim, não, quem tá brava é ela, né? A situação que quem tá vivendo é ela. Eu não posso deixar que a pessoa ela estrague o meu dia. E ela virou e continuou atendendo como se não tivesse acontecendo nada. Então, isso é a questão da gente ter um autocontrole e uma percepção do que eu quero para o meu dia, o que eu quero para a minha vida. E pessoas que vivem no piloto automático, elas acabam agindo desse jeito que você acabou de falar. A pessoa ela nem sabe qual que é o motivo da raiva dela, na verdade. Ela simplesmente está achando ali na louça, na sujeira, ou não seja o que for que ela achou pela frente, alguém para colocar a culpa. Né? Mas o problema não é esse. Se você for estudar, na verdade, o problema não é esse que está em pauta aí na história. exatamente. E você fala que você cita, né, alguns princípios. O que você acha que é essencial nesse casamento para essa restauração? Que não pode Então, só deixar eu você acho assim que o maior, continuar, tá, né? Não tirar mais foto. a maior resolução de problema, ou melhor, os maiores conflitos acontecem na discrepância de entendimento. São duas pessoas que vieram de culturas diferentes, de criação diferente, que viveram vidas diferentes, né? Têm experiências diferentes.
Então essas pessoas, elas enxergam a vida de uma forma muito única. E então uma coisa que eu falo para a pessoa, ela entende de uma forma dela, né? Tem até uma frase, até o César Bueno, ele ficava falando o tempo todo, né? Entre aquilo que eu falo e aquilo que você escuta, existe um grande abismo. E então, para mim, essa é a maior dificuldade do ser humano. Ele conseguir expressar sem julgar o outro e conseguir demonstrar aquilo que ele está querendo de verdade, porque a maioria das vezes nem a gente não sabe o que a gente está querendo. Então, eu falar para você, eu estou me sentindo assim porque isso, isso e isso, sem falar que a culpa é sua. Entende? Eu assumi a responsabilidade do porquê que eu estou me sentindo assim. Porque a interpretação do que está acontecendo à minha volta é minha. A interpretação é minha. Né? Então, eu tenho que assumir a responsabilidade sobre isso. Né? Então, a maior dificuldade que as pessoas têm é de entender que, pô, se eu não estou bem hoje, então não adianta eu brigar com as pessoas, porque a culpa não é delas. Né? Imagina só você, saiu correndo porque você estava atrasada para o seu trabalho. Aí você está lá dirigindo o seu carro naquela loucura, aí aparece aquela senhorinha que sai para fazer compra e depois para voltar para casa e ela está dirigindo na maior boa, né? Ela não tem pressa, ela não deve nada para ninguém, então ela está ali dirigindo na sua frente, impedindo a sua passagem. E você fala, mas não é possível uma coisa dessa. Essa pessoa parece que é isso, essa pessoa é aquilo, essa pessoa... Então, o que está acontecendo? O problema é seu. A pessoa, ela não tem nada a ver com a vida que você vive e principalmente você ter saído atrasado da sua casa. Então, a responsabilidade é toda sua. Agora, imagina uma outra situação. Você sai da sua casa num dia de fim de semana, com as crianças no carro, está todo mundo bem alimentado, e você agora chega e está indo para um lugar com todo o tempo do mundo, e essa senhora aparece na sua frente de novo com o carro. Ela não vai nem participar do seu dia. Ela vai ser simplesmente mais um coadjuvante que passou na sua vida e você nem percebeu. Entendeu? Porque a situação é sempre a respeito de nós mesmos. É sempre a respeito de mim. O problema, a briga, a rixa é a respeito de mim. Porque se eu soubesse interpretar quais são as minhas necessidades, o que essa emoção ela está falando para mim, eu saberia falar para a pessoa o que eu estou precisando. E não falar que ela devia me dar alguma coisa. Porque quando eu falo o que eu estou precisando, eu estou manifestando para a pessoa, é como se eu estivesse abrindo meu coração para ela e falando assim, ó, eu estou me sentindo assim, assim, assim. Você não precisa nem terminar a frase falando, você poderia fazer isso. A pessoa automaticamente, quando ela diagnostica que você está se abrindo para ela já sabe que ela tem que fazer alguma coisa. Ela se sente na necessidade de fazer alguma coisa, porque você está sendo vulnerável. E uma das maiores dificuldades que a gente tem na vida é ser vulnerável, porque a gente aprende que a gente tem que ser forte, a gente aprende que a gente não pode chorar, a gente aprende que a gente tem que ser melhor, a gente aprende que a gente tem que brigar, a gente não pode deixar a pessoa ficar gritando na sua cara e você ficar quieto, entende? Então eu preciso demonstrar para a pessoa que a necessidade é minha. Então automaticamente, isso é incrível, cara, porque parece uma mágica. Eu não preciso nem falar para a pessoa, você poderia fazer isso. Antes de eu falar isso, a pessoa já entendeu o que ela tem que fazer. Porque é aquela questão de você entender que a maneira como você entende amor é diferente da maneira como a pessoa expressa amor. Então a pessoa fala assim, nossa, eu faço tudo por essa mulher. Né? Aquele homem fala assim, dou comida, dou casa, compro tudo que ela quer, cuido das crianças, levo para a escola, e ela ainda fala que está faltando. Né? Então, na cabeça desse cara, ele está fazendo de tudo, porque essa é a maneira como ele demonstra o amor dele. Mas na mente dela, que é uma pessoa totalmente diferente dele, está faltando alguma coisa. E aqui entra a questão que eu falo até no livro também a respeito da lei do 80-20. Que 80% dos nossos resultados são provocados por 20% das nossas atitudes. Então, em outras palavras, 80% do que você faz, quando se trata de relacionamento, é jogado no lixo. Só 20% você está conseguindo acertar no alvo. E se você souber o que é esses 20%, você tem sucesso 24 horas por dia. Porque você, por exemplo, eu sei como afetar a minha esposa. Eu conheço ela há muitos anos e eu sei o que afeta ela. Só que se eu fosse tentar dar para ela aquilo que eu gosto, com certeza ela não seria afetada. Porque eu sou uma pessoa totalmente diferente dela. Entende? Ela é uma pessoa de um traço quente. Eu falo muito a respeito de traços de caráter, tá? Então, tipo assim, a minha esposa é uma pessoa de um traço quente. Ela é uma pessoa sentimental. Ela é uma pessoa que gosta de ouvir falar. Ela gosta de ser tocada. Então, tipo assim, ela é uma pessoa sentimental. Eu já sou uma pessoa totalmente fria. Só que como que um cara frio se relaciona com uma mulher que é sentimental?
eu preciso me adequar às necessidades dela, porque senão as necessidades dela nunca vão ser supridas e vai chegar uma hora que ela vai falar assim, ó, não tá rolando, não tá funcionando entre nós dois, nós não somos compatíveis. E não são, os seres humanos não são compatíveis. Nós precisamos se moldar para que haja uma compatibilidade entre a gente. Então, da mesma forma que eu, no meu traço frio, tenho que me moldar para aprender a abraçar, para aprender a beijar, para aprender ao tempo todo estar junto. Cara, teve uma vez que eu perguntei para minha esposa, eu ainda estava estudando, eu não lembro nem o que eu estava estudando. E foi uma das atividades que a gente tinha no estudo. E eu perguntei para ela assim, cara, o que foi uma coisa incrível que eu fiz para você? Tipo assim, que marcou, assim. Ela falou assim, nossa, teve uma vez que a gente estava numa reunião, tipo assim, eu acho que era um evento de igreja, se não me engano. E tava todo mundo se confraternizando, todo mundo conversando, e eu tava ali numa roda com as pessoas, e você veio por trás de mim e me abraçou. Eu falei, sério? Ela falou, nossa, só faltou eu ir para as nuvens. Eu falei, não, mentira, é sério, é isso? Sabe, tipo assim, na minha cabeça, de traço frio, calculista, eu pensaria, o dia que você comprou tal coisa para mim, o dia que você me levou em tal lugar, o dia que eu expressei através de atos alguma coisa. Essa era a minha cabeça. Mas a coisa mais simples do universo é o que eu estou falando a respeito da questão do 80-20. Quando você descobre aonde que está o ponto X, a chave do negócio, agora é muito simples eu fazer essa mulher feliz. Eu chego e abraço ela na frente das pessoas, ela voa. Entende? Porque é mais simples do que eu imaginava. Agora, quando a pessoa ela não consegue identificar onde estão esses pontos-chave, ela sofre. Porque ela faz igual esse marido que a gente começou falando. Eu faço isso, faço aquilo outro, eu me sinto desprezado. Porque é como se eu estivesse entregando o meu tudo para a pessoa e a pessoa falasse, legal, mas não é lá essas coisas também. Entende? Então, a necessidade de eu conseguir interpretar que não é porque eu gosto de suco de limão que eu vou falar assim, eu vou entregar para a pessoa aquilo que eu gosto. Né? É a minha demonstração de amor para ela, entregar aquilo que eu gosto. Só que se ela não gosta de suco de limão, como é que fica? Então eu tenho que saber o que ela gosta. Entende? É muito simples isso. Quando a gente consegue identificar essas coisas, o nosso relacionamento ele se torna muito mais simples. Ele fica muito mais fácil. Por exemplo, eu estou aqui, eu estou em casa hoje. Dá para ver que eu estou num quarto, né? Tem os instrumentos aqui e tal. Então, a minha esposa, ela entende que eu preciso de um tempo para mim. Apesar dela ser essa pessoa que gosta de ficar o tempo todo junto, que quer ficar abraçada e tal, ela entende que tem horários, cara, tem dias que eu passo a tarde inteira fechado dentro de um quarto, sabe, fechado dentro de um escritório, atendendo pessoas, e ela nem bate na porta porque ela sabe que eu tô ocupado, e não vai me ajudar fazendo isso. Então, tipo assim, ela entendeu como é que eu funciono, e eu entendi como é que ela funciona. Então, dessa forma, a gente consegue se suprir de uma forma natural, é natural hoje. Eu não preciso mais, Júnior, mas eu vou ficar fingindo uma coisa que eu não sou? Eu vou ficar abraçando a pessoa sendo que eu não gosto de abraço? Deixa eu te contar um segredo. Tudo nessa vida é aprendizagem. Tudo nessa vida é aprendizagem. Ninguém nasceu do modelinho que é hoje. Você foi forjado até se transformar no que você é hoje. E a gente está, até o dia da nossa morte, a gente está em constante transformação. Nós estamos sendo construídos a cada dia. Então é dessa forma que a gente consegue atingir esse alvo e esse auge de relacionamento. É isso mesmo. Eu nem lembro mais se era isso que você tinha me perguntado. Mas sim, não, tá muito bom. Não dá nem vontade de parar de falar para quase 2 horas. Brito, o que você gostaria de falar assim para encerrar, que você poderia dar algumas... Você já deu muitas chaves aqui, né? Você deu o chaveiro inteiro, você não deu uma ou duas chaves. Gente, vocês não pegaram, vocês têm que assistir a live inteira, porque tá cheio de dicas, né? A gente foi para vários lugares, assim, desde a infância, o ambiente, a gente foi de Gênesis, né? Ele foi até Paulo, Efésios. Foi de Gênesis a Paulo. Exatamente. Então, assim, quase apocalipse. Né? Quase pegou lá. Quase, mas assim, de tantas dicas e riquíssimo, né? A sua linguagem, o seu conhecimento. Eu imagino que vocês tenham bastante. Você percebe que o tema de relacionamento é muito mais intenso do que se imagina, né?
É por isso que eu te É falei, muita vai umas coisa. 4 lives. Eu sempre quando eu coloco o tema, eu sei que a gente vai para lá, para cá, mas eu acredito que é muito o Espírito Santo guiando nesse sentido, né? Para mim é um pouquinho até mais demora um pouquinho mais para entender, porque eu ainda penso tudo em inglês. Eu demorei 7 anos para ter contato com brasileiro. Só tinha o meu marido e eu não falo Nossa, muito. Aqui o cérebro é trocado, sabe? O meu marido que fala mais, eu falo menos. A gente brinca aqui, né? Eu sou mais o ato de serviço, ele já é mais essa parte sentimental, é meio diferente aqui, mas a gente se muito, muito bom. e deu certo por 10 anos. Exatamente. Então é tudo que é aquilo que você falou. Autorresponsabilidade, essa adaptação. Gente, foram duas palavras-chave que o Brito trouxe aqui e, sabe, não tem como mudar. São princípios, né? Você muda leis, regras, mas princípios não se muda. É uma lei universal, digamos assim, né? Algo que Exatamente. foi É criado. atemporal, né? Uhum, O princípio ele é atemporal. exatamente. A grande diferença é essa. Então, o que eu gostaria de deixar, tipo assim, bem claro para vocês, a respeito de toda a dinâmica que a gente falou aqui, a gente falou de várias dinâmicas, né? E eu acho que uma das coisas que fora as palavras-chave que você já colocou aí, é a questão da empatia. Eu acho que todo relacionamento, ele parte da empatia. A comunicação precisa ter a empatia. Porque se você parar para pensar, a comunicação ela é o começo e o fim do relacionamento. Todo relacionamento começa através da comunicação e termina na comunicação. Quando você se apaixonou pelo seu cônjuge, de alguma forma vocês se comunicaram. Através de um olhar, através de uma mensagem de texto, através de terceiros. De alguma forma você se comunicou com a pessoa, né? E vocês rolou o relacionamento e tal. E da mesma forma acontece no fim de todo relacionamento. Todo relacionamento termina na comunicação. Eu costumo dizer que tudo pode ser perdido, mas a partir do momento em que o respeito ele começa a ser perdido, aí vocês estão pisando num terreno minado, porque o respeito ele é muito difícil de ser conquistado. E quanto maior é o desrespeito, maior é a mudança que precisa haver para que a pessoa consiga restaurar o relacionamento. Porque o respeito ele é adquirido, ele é conquistado. Não é você fala assim, eu sou marido, então me respeite. O respeito ele não vem com o cargo vem com o respeito. Então, por exemplo, se o marido ele desrespeitou, que nem o caso que eu citei do rapaz que ele teve um relacionamento extraconjugal, para ele conseguir restaurar o respeito da família dele, não é só da esposa, é da família, né? Leva tempo. Ele precisou demonstrar através dos seus atos que ele se transformou numa nova pessoa e que passa longe dele pensar em fazer mais uma vez aquilo que ele já cometeu alguma vez. Então, esqueça os jargões. Ah, trair uma vez vai trair para sempre. Esqueça os jargões. Ah, casamento, se não deu certo nos primeiros anos, não vai dar mais. Não existe isso. Relacionamento, assim como pessoas, são únicas. O seu relacionamento é único. É por isso que eu não estabeleço aqui para vocês uma regra de tem que ser assim, assim, assado. Porque cada relacionamento vai funcionar de uma forma diferente. Só que o objetivo e o propósito do relacionamento tem que ser um só. Entende? O nosso relacionamento ele tem que ser uma expressão do evangelho. E se o nosso relacionamento ele não está funcionando para isso, então é um relacionamento sem propósito. Isso é o que eu chamo de relacionamento sem propósito. Então aprenda a viver a empatia. Aprenda a entender o que o outro está querendo, o que está por trás daquilo que ele está falando. Né? Por que ele age do jeito que ele age? Será que é a respeito? Para de muitas das vezes ficar pensando a respeito de diagnósticos de coisas, de tentar julgar a pessoa, é porque ele é assim, é porque ele é assado. Toda formulação que começa com ele tem que sair da boca de vocês. É desaprovado. Porque a partir do momento em que você fala assim, você está entrando numa área que não te compete. Por mais que seja o seu cônjuge, você não tem autorização para estabelecer julgamento sobre a vida dele. Sabe, você chega lá para buscar a sua esposa, aí a pessoa ela demorou, aí você fala, você é demorada demais, você é isso demais. Você não tem autoridade para falar a respeito disso, entende? Se você agisse de forma diferente, provavelmente ela poderia não mais agir dessa forma, né? Se você agisse de uma forma diferente, ao invés de você chegar com agressividade,
se você chegasse abordando a pessoa, porque conforme eu falei, a gente aciona gatilhos na pessoa. Então, dependendo do gatilho que eu aciono na pessoa, é o gatilho que eu vou receber da pessoa. Se eu grito com a pessoa, ela grita comigo. Se eu, ao contrário, pensa comigo, seja inteligente, tenta ser inteligente o máximo possível, principalmente nos momentos de agressividade, porque é normal. Se eu estou com vontade de falar alguma coisa que é depreciativa para essa pessoa, experimenta, ao invés de você soltar uma depreciação, falar uma coisa boa. Cara, isso é maluquice. Sabe? Você dá um bug na sua cabeça e na cabeça da pessoa. Porque a pessoa já está esperando que você vai fazer alguma coisa. Falar alguma coisa nociva contra ela. Que você vai chamar ela para briga. E quando você, ao contrário disso, você fala uma coisa boa, é claro, você quer chamar atenção, mas antes de chamar atenção, fala uma coisa boa a respeito da pessoa, fala uma característica que você admira da pessoa, fala a respeito de uma coisa que ela fez, que você gostou. Aí depois você vai no ponto que você quer. Ah, então, mas eu estou precisando que você faça isso, eu gostaria de saber se você conseguiria fazer isso e tal. Ou seja, aborde a pessoa diferente. Se você acorda a pessoa jogando um balde de água fria na cara dela, ela acorda brava com você. Agora, se você acorda a pessoa dando beijinho no cangote, aí é outra história. Você está entendendo? Então, tudo parte da maneira como eu ativo a pessoa. E não de como a pessoa é. Se eu quero receber coisa boa, então eu tenho que agir de maneira boa. Só que isso tem que ser uma coisa praticável, dia após dia. Não adianta eu achar que a vida inteira nós se degladiamos e, de repente, um dia eu fiz uma coisa boa, e ele não recebeu a coisa boa que eu fiz. Entende? Isso precisa ser praticado dia após dia. Empatia, ela precisa ser praticada. Se coloque no lugar da pessoa. Não fica olhando simplesmente o seu lado da história. Quando a pessoa responder de uma forma que você não está conseguindo entender, se coloque no lugar dela. Só para mim finalizar aqui, Taniela, eu sei que a gente arrebentou no horário aqui. Aquele mesmo caso que eu contei para você a respeito da energia masculina e energia feminina, que a senhora ela assumia a responsabilidade masculina dentro de casa, eu lembrei agora que eu falei a respeito da discussão, e ela falou isso para mim, que eu falei para ela, essa mesma estratégia que eu acabei de passar aqui, eu passei para ela também. E ela falou assim que era muito costume deles brigarem, sabe? Deles ficarem gritando um com o outro, sabe? Tipo, quando o casal entra, fica um de cara com o outro e começa os dois a gritar um com o outro e ninguém entende nada. Era super normal. A gente falava a respeito de comunicação, ela falava assim, não existe comunicação entre a gente. Tudo que a gente começa a falar termina em briga. A gente não consegue se comunicar. E aí eu comecei a falar a respeito dessa questão da empatia para ela, a respeito das necessidades. E ela, no primeiro dia que ela colocou isso em prática, foi maluquice, porque ela me mandou mensagem e ela falou, ela me chamava de Brito também. Ela falou, Brito, eu não estou acreditando. Eu tenho até hoje a mensagem dela gravada, porque foi muito incrível para mim. Foi bem no comecinho do nosso trabalho. E ela falou assim, eu não estou acreditando no que aconteceu. Porque o meu marido, ele veio para começar a discutir comigo. E na hora eu comecei a colocar em prática aquilo que você falou, sabe? Eu demonstrei para ele que eu estava entendendo o que ele estava falando. Eu não fiquei tentando rebater as coisas que ele falava. Eu ficava repetindo as coisas que ele falava para ele entender que eu estava entendendo do que se tratava. E, de repente, ele entrou em parafuso. Porque ele esperava que eu ia agredir ele também. E aí ele me pegou pelo braço e ele começou a me sacudir e falou assim, eu não vou falar o nome dela, né? Porque ela não me deu autorização, mas vamos supor que o nome dela seja Taniele. E ela falou assim, cadê a Taniele que eu conheço? Cadê a minha mulher? O que você fez com a minha mulher? Ele entrou em parafuso e começou a sacudir ela porque ele esperava que ela brigasse com ele. Então ele ficou tão envergonhado, tão consternado com a situação que ela colocou ele, que ele não sabia como agir. Né? Ele não sabia se ele continuava brigando, ele não sabia se ele chorava, ele só sabia que, tipo assim, ele entrou num estado de nervo que é o que a gente chama de um trauma também. Porque quando vocês já estão muito acostumados com alguns embates que já se tornaram automáticos, é necessário que você traumatize a pessoa de uma forma diferente. Porque a nossa mente ela já tem desenhados os caminhos que a gente faz. Então, na cabeça dela já tinha um gatilho. Ele começou a gritar, eu começo a gritar junto. Então, eles já tinham essa dinâmica estabelecida mentalmente. E a partir do momento em que ela começou a fazer diferente, ele não soube como agir. E ela falou, mandou mensagem para mim, chorando e falando a respeito disso que aconteceu. Então, isso funciona muito, gente. Isso é muito importante da gente saber. É de você estar pronto para quando acontecer. É o que eu falei, o seu relacionamento ele tem que ser a prioridade. Então, eu já tenho que estar pensando aqui em como eu vou agir quando acontecer, porque você sabe que vai acontecer.
Se acontece todos os dias, você sabe que, ó, encostou, deu choque, né? Então você sabe que vai acontecer. Então você já tem que estar armado para isso, tá bom? Então, vamos parar por aqui, senão a gente vai contar mais história. E foi exatamente isso que o Espírito Santo me tocou. Eu até anotei aqui, né? Eu faço algumas anotações de algumas coisas que você fala, do que o Espírito Santo vai falando. E ele me lembrou muito sobre Jesus, quando Judas entregou ele por algumas moedas. E o que que Jesus fez? Chamou ele de amigo. Você Exatamente. retribua a ação de quando uma pessoa está brava, diferente daquilo que ela espera, que foi o que o Brito falou. Vai lá, dá um abraço quando o seu marido estiver irritado, fala o quanto você ama ele, porque talvez ele nunca teve isso de um pai ou de uma mãe. Quando ele chegar bêbado, abraça ele, diz o quanto você ama, chama ele de amigo, meu melhor amigo, meu amado. Faça o que Jesus fez, que você vai ter resultados inesperados, assim como essa mulher teve. Brito, como é que faz para adquirir seus cursos, seus livros? Por favor, deixa aqui como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você. Quando você veio para os Estados Unidos palestrar, me conta. Então, na bio do meu Instagram aí, você vai encontrar um link com os acessos todos. Lá já tem o link para comprar o livro, tem o livro, tem um link, inclusive, para um grupo de WhatsApp que eu acho que ainda está aberto, pelo menos hoje cedo ainda estava aberto, porque, se eu não me engano, o WhatsApp é 250 pessoas, né? Então ainda tinha umas vagas lá. Lá tem, eu acho que tem uns 5 links lá. Tem link de cursos, tem curso gratuito também, tem várias coisas lá. Compensa dar uma passada lá para dar uma olhada. E como que tá a agenda para palestra? Tá aberta? Tá disposto a vir aqui um dia palestrar? Já está acabando, né? Eu dei uma parada agora nesse mês, né? Porque era o mês do nascimento da minha filha, né? Uhum. E agora a gente já está meio que voltando à nossa rotina. Eu tinha parado no geral mesmo, estava atendendo só que esse grupo do WhatsApp. E eu agradeço até as pessoas do WhatsApp que apareceram aí também. E estamos voltando, né? Voltando com tudo agora. Quando abrir a agenda, me fala. Então, os contatos estão tudo lá, tá, gente? Pessoas que tiverem interesse de conversar, de tirar alguma dúvida, pode entrar em contato. Nesse WhatsApp tem um número lá que é só para atendimento, não tem problema. Às vezes as pessoas ficam com medo de mandar no pessoal, né? Não tem número pessoal meu lá, é só para atendimento mesmo. E lá pelo grupo do WhatsApp também tem todos os trabalhos que estão sendo feitos, eu sempre vou colocando lá para as pessoas que estão acompanhando aí. E a gente vai postando também algumas coisas que vão acontecendo, alguns casos, a gente faz alguns estudos de caso lá. É bem legal. Obrigada, Brito. Obrigada por tudo. Gente, Eu que obrigada a agradeço. cada um que assistiu, que vai assistir posteriormente. E lembre-se, o amor, ele vence todas as barreiras. Jesus, ele foi o amor em pessoa, né, encarnado, demonstrando para nós que não é devolvendo na mesma moeda que você vai se dar bem, que você vai mudar as coisas. Pelo contrário, é com espírito de mansidão, é com amor, é com os dons do Espírito, né? Que na verdade é só dom, que dentro dele estão todos os outros. Dá aquilo que a pessoa não espera, mas que seja em amor. Nunca se esqueça disso. Brito, obrigada, um beijo, um bom final de semana para todos vocês e que Deus continue abençoando você e a sua família e te levando a Amém. lugares inesperáveis aos 4 cantos do mundo para acordar as pessoas que estão indo em direção ao abismo, onde o núcleo familiar está se perdendo. Que você possa ser essa luz em diversos lugares. E não somente Amém. perto de você na internet, mas que Deus te leve longe. Amém. Amém? Amém. Agradeço. Obrigada, gente. Vai ficar gravado. Obrigada mais uma vez, Brito. Tchau, tchau.